Nosso convidado de hoje é médico, neurocientista, pesquisador e professor, com uma trajetória focada na interseção entre ciência e espiritualidade. Pioneiro no estudo da glândula pineal e sua relação com a percepção espiritual, suas pesquisas exploram como o cérebro influencia fenômenos como a mediunidade e experiências transcendentais. No encontro de hoje, vamos falar sobre a conexão entre cérebro e a espiritualidade, o papel da glândula pineal na percepção espiritual, transtornos mentais, mediunidade e estados alterados da consciência. Com vocês, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico, neurocientista e pesquisador. O nome dele, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Boa noite, meu querido, tudo bom? Bem, estou gratificado de estar aqui com vocês. Olha, nós aqui estamos. Está todo mundo aqui. Boa noite, meu querido. Noite. Todo mundo aqui na disposição de aprender o que você tem para dizer para gente, que você não imagina. Ó, o povo está tudo sentado ali, ó. Eu estou achando que vai ser uma terapia para mim, viu? O que seja para todos nós, não? O que seja para todos nós. Vamos aprender juntos, então. Meu querido, antes da gente começar o episódio mesmo, eu queria te fazer uma pergunta. O que é fundamental numa roupa para você? Puxa, esse assunto é interessante, porque eu sou casado com uma modelo, né? E que desfilou na Europa e etc. Uhum. E ela é uma pessoa que me ensinou a se vestir de forma simples e despojada. Que bacana. Não é? E com significados, não é? E eu, na verdade, assim, eu levo um dia a dia, que eu acordo 5 da manhã e começo a atender meus pacientes a partir das 7 da manhã. Então, para mim, a roupa tem que ser rápida. O sapato não pode ser de amarrar, a meia tem que ser rápida, e a minha calça rápida, minha camisa rápida, e é assim. Então, praticidade. Praticidade e conforto, porque eu caminho de manhã, tem que ser com a roupa que eu trabalho, porque senão eu não vou caminhar. Ah, você faz as duas coisas? Faço, eu vou, meu consultório é do lado do Parque da Aclimação, né? Uhum. Eu faço uma caminhada e com a mesma roupa que eu trabalho. E quando eu chego em casa, eu moro do lado do Parque do Ibirapuera, eu faço uma caminhada com a mesma roupa. Porque se eu for trocar, eu não vou caminhar. Mas, meu querido, então, você hoje vai ser apresentado a Insider, porque esse é o conceito da Insider, conforto, praticidade e uma roupa que você use o dia inteiro, até porque tem tecnologia anti-odor e conforto térmico, ela se adapta bastante às mudanças de temperatura e durabilidade. Pronto, não tem essa dificuldade de amassar também. Não, quem não inventou amassa, fez uma coisa muito boa, porque além de ser ecologicamente correta. E aí a gente está avisando aqui ao pessoal que está nos assistindo que esse mês, que é o mês de novembro, a gente é a melhor hora para comprar Insider. Por quê? Black Friday. Né? Então, pegar as novidades, pegar os kits, os kits de esportivos, de tech t-shirt, os kits de... Qual é o outro, Bru? Tem um kit muito bom da Wingsuit. Da Wingsuit, que é essa blusa aqui que eu uso o dia inteiro para tudo. Ó, que legal. Né? Com chama wide leg, que é uma coisa confortabilíssima. Para viajar é imbatível. Não é não, Bru? E eu queria te perguntar também, Bia. O quê? Tem algum kit, assim, em específico que você mais gosta de usar? Qual que você tá mais usando, assim, recentemente, assim? Vou te dizer, tô usando do kit esportivo. Pode botar aí. Que você postou, pode botar, eu postei semana passada no meu story. Bota aí, olha lá, ó. Gente, essa calça e tem o top junto, é muito confortável. Você faz exercício, mas com conforto que você não imagina. E também, por acaso, tem também a tech t-shirt marrom.
Então, eu adoro uma coisa monocromática, né? Então, botei tudo marronzinho, botei até o óculos marrom, tá? E eu tô com kit também, que é preto. E tô pedindo a Insider também tá botando novas cores também, né? Não, eu pedi muito, porque a Tech T-shirt preta era imbatível. Mas das mulheres, eles agora estão com rosa, verdinho. Tá tudo satisfeito, demais mesmo. E aí tem aquela coisa, né, gente? Diz que a gente só pode usar aquilo que a gente acredita. E realmente, eu quero que vocês entendam o seguinte, há 2 anos atrás, antes de eu ter um podcast, nem sabia que ia ter podcast, eu já usava Insider. Então, assim, todas as minhas calcinhas hoje são Insider. Outro dia eu estava em São Paulo, uma amiga falou, você usa mesmo? Eu falei, pra já. Levantei a roupa e falei, tá aqui a calcinha da Insider. Então, é imbatível. Uso mesmo, já usava, e é um prazer poder ter essa parceria da Insider, porque eles pensam como a gente. Então, assim, a temporalidade, designer muito enxuto, durabilidade. Então, quando eu estou aqui anunciando, é porque eu uso, Alex usa, Bruno usa, Sérgio vai usar também, porque é bom. E aí a gente quer compartilhar. Tem uma coisa, Bia, quando você passar a seguir a Insider ou colaborar com a Insider, comprar, você também está ajudando o nosso Pod People. Com certeza, porque é uma parceria de ideologias afins. A gente é sustentável ecologicamente, mentalmente, e a Insider faz essa parte aí com a gente. Tá bom? Bia, e o cupom? O cupom muito fácil, Pod People BF, de Black Friday. Mas também você pode acessar direto o QR Code que está na tela. Tá bom? O presente de Sérgio, pelo amor de Deus. Sérgio, aqui é uma Tech T-shirt que você pode ficar o dia inteiro com ela. Oba! Pode sair, malhar, porque ela tem tecnologia anti-odor. E desamassa no corpo, tá? E tem outra. Essa aqui, se você usa blusão social, é para você botar por baixo para não suar. Que ótimo. Tá? Então, essa aqui é para botar debaixo da roupa social, que legal. Quando for dar uma palestra. E essa aqui é para caminhada, para atendimento. Você ir de manhã, seguir direto pro consultório e depois voltar para sua caminhada. Depois fala pra gente. Tá. Se não é verdade o que a gente falou. Com prazer, prazer. Meu querido, primeiro dizer que é uma honra ter você aqui. Eu acompanho você há muito tempo. Tivemos muitos pacientes em comuns que você sempre tratou muito, muito bem. E eu tenho aquela coisa de mãe com paciente, que quem agrada meus filhos, né, me agrada. Adoça minha boca. Adoça minha boca. Então, toda vez que você tratou com carinho um paciente meu, eu me senti acarinhada. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para começar nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho o que o Sérgio entendeu e viu como possibilidade na medicina? O que fez você entrar para a medicina e depois, o que fez dentro da medicina você seguir esse lado de linkar ciência e espiritualidade? Olha, eu resolvi fazer medicina aos meus 5 anos de idade. Jura? Foi quando eu comprei o primeiro microscópio. E aí comecei a estudar a natureza. Então, onde eu ia, eu levava para ver folhinha, para ver pólen. Mas seu pai era médico? Meu pai era médico. Meu pai já é desencarnado. Sim. Mas ele era médico. E eu falava para ele, pai, eu vou estudar na Universidade de São Paulo e vou ser professor de medicina. E ele achava... Bonitinho. Que bonitinho. E eu passei uma infância complexa porque nós vivemos na floresta na época de 64, né? Na floresta onde, Sérgio? Na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica mesmo. Por exemplo, meus amigos eram curumins, né? Nossa. Mas você morava onde? Em que estado? Nós morávamos em Brasília, né? Em Brasília. 64. Aí nós fomos para floresta. Uhum. E lá eu convivi com os povos da floresta, né? Eu dividia o dia a dia, não é? Com eles. E aí, depois, quando amenizou alguma coisa, nós fomos para São Paulo. Uhum. E meu pai começou a vida em São Paulo como médico.
Minha mãe era estudante de faculdade de filosofia em Brasília, teve que sair rápido, né? Então a minha infância, ela teve uma complexidade, vamos dizer assim, né? De influências. De influências. Então eu tive uma influência dos povos da floresta, não é? E teve um episódio na minha infância também que foi muito marcante, porque era meu aniversário, minha mãe preparou uma festinha, bexiga, bandeirinha e tal. A minha avó fez uma roupa para mim, porque naquela época não se comprava roupa, assim como você comprava tecido para fazer roupa. E aí não foi ninguém no aniversário, não chegou ninguém no aniversário. E minha mãe pegou e falou assim: filho, é que o aniversário vai ser amanhã de manhã. Então, nós já estamos preparados. O que ela fez? Ela, de manhã cedo, levou tudo para um orfanato. E meu aniversário foi lá, no orfanato. Maravilha. Foi uma festa. E esse orfanato chamava Casa da Criança Jesus Gonçalves. Lá em Brasília. Não, esse já em São Paulo. Já em São Paulo. Já em São Paulo. E aí nesse orfanato eu tive contato com crianças que foram achadas no lixo. Aquilo me impressionava, não é? E a senhora, que era a diretora do orfanato, ela fazia reuniões espíritas. Então eu comecei a ter contato na minha infância. E eu, vamos dizer assim, trabalhava pelo orfanato arrecadando mantimentos, dinheiro. Tal. No meu bairro eu era conhecido como o menino dos pobres, porque eu trabalhava por aquele orfanato, não é? Viraram seus amiguinhos, né? Meus amigos. A partir do aniversário. Embora eu tivesse aquela sensação assim, como que pode uma criança ter sido achada no lixo? Abandonada, né? Eu tinha uma sensibilidade. Uma indagação muito grande referente a esse fato, não é? Mas, quer queira, quer não, eu acho que a minha infância ela foi permeada dessa questão existencial, não é? Eu acho que isso teve uma interferência muito grande na minha vida, tanto do ponto de vista de visão social, quanto do ponto de vista de concepção de vida, falando da questão espiritual, não é? Mas eu era muito aberto, eu estudei numa escola católica, eu fiz primeira comunhão, eu adorava as aulas de religião, mas eu tinha uma mente aberta. Curiosa, não é? Então fui caminhando assim, né? Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu tive uma epilepsia. Uma crise? Eu comecei a ter epilepsia, mas era uma crise de ausência. A minha mãe me levou ao neurologista, eu tomava uma medicação e me levou num centro espírita para fazer um tratamento espiritual. E eu me dedicava àquele tratamento espiritual. Ela fez as duas coisas. Fez as duas coisas. Eu tomava um medicamento, Gardenal. Gardenal, na época só tinha isso, e né? tomava e fazia os tratamentos semanais. Era segundas e quartas, eu pegava um ônibus, Estação da Luz, ia até o centro da cidade, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí, quando eu fiz meus 16 para os 17 anos, eu vivi um fenômeno. Eu estava na Federação Espírita e eu fazia um curso, que era um curso que chamava Aprendizes do Evangelho. E tinha a lição de casa. Então, quando eu fui responder a minha questão, eu comecei a falar como se fosse uma pessoa muito ilustrada. Dentro daquele assunto. Então, era uma professora que inclusive era professora de psicologia da Universidade de São Paulo. Ela tinha uma lousa, eu peguei um giz, eu fiz um mapa mundi, desenhei, que eu não tenho essa habilidade. Você nem sabia que você sabia fazer isso. E desenhei e dei 1 hora de aula explicando por que Jesus nasceu onde ele nasceu. Coisas que eu não sabia. Sim. Não é? E aí eles disseram o seguinte: olha, você aflorou uma psicofonia.
que é um tipo de mediunidade. E não tive mais epilepsia de ausência. Mais nada. Mais nada. Depois desse dia. Depois desse dia... Os sintomas de... Eu não sei se eu falaria depois desse dia. Esse dia eu acho que foi um transbordamento de alguma coisa que eu vinha construindo, não é? E aí o neurologista suspendeu o Gardenal. E só que eu ainda tomei o Gardenal no dia do vestibular, porque eu prestei o vestibular, eu tinha meus 17 anos. Nessa época, né? Foi quando eu entrei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aí, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, que eu me deparei com aquela cidade imensa, que é o Hospital das Clínicas, e eu me deparei com pacientes que tinham o que eu tive, eu falei, nossa, para mim foi tão fundamental essa questão espiritual, quando não deve ser também para essas pessoas. E aí você descobriu que não tinha nada sobre isso, né? Na faculdade, na época. É engraçado, eu não tinha... Essa noção. Eu falava abertamente sobre esse assunto como se fosse uma coisa natural. Que para você era, né? Desde a tua infância. E os professores, as pessoas achavam que eu era corajoso de falar. E eu falava porque eu não percebia. Por exemplo, eu pedi na Faculdade de Medicina uma sala para poder fazer um estudo sobre espiritualidade. E a direção falou, só se for no porão. Achando que você ia desistir. E eu achei ótimo. Não, exatamente. Eu pintei o porão, eu comecei lá. Eu falei, nossa, aqui é a estrutura da faculdade, né? Eles acharam, eu vou botar esse garoto no porão, ele vai desistir. Eu era fora da curva. Eu fui no porão e eu fiz. Ficou feliz. Eu pintei de branco e verde e tal. Fiz um mutirão com os meus colegas que quiseram participar comigo e tal. E fiz. 30 anos depois eu fui convidado para falar de espiritualidade no primeiro andar. Que legal. Subiu, né? Tentaram botar você no subsolo. Mas eu não percebia essa... Eu não tinha... Nenhuma maldade. Nenhuma malícia nesse sentido. Você só queria um espaço. Era normal para mim isso. E falei, nossa, como você é corajoso de falar. Corajoso, como assim, né? E eu não percebia, assim, objeções. E o que acontece? Dentro da universidade, os professores, os cientistas têm medo de falar... Vou generalizar, publicamente sobre isso. Eu não tinha medo. Então, o que acontece? Muitos professores me procuravam no bastidor, me apoiando. Tipo, acho legal sua postura. Muitos, assim, e tem uma história aí. Motivavam, mas ficavam... Ficavam... retaguarda. Aí tem muita história. Isso daí dá uma enciclopédia de coisas interessantes. Conta uma. Umazinha só, né? Ai. Nossa, o que acontece, assim, por exemplo, no hospital, por exemplo, tinha a enfermaria no Hospital das Clínicas, tinha a enfermaria por andares, né? Então, quando a gente ficava de plantão, eu estava no internato, acontecia assim, tinha no 6º andar a Dona Rosa, e no 5º andar outra enfermaria, e no 6º andar tinha uma enfermaria e tinha uma senhora, Dona Rosa, que era conhecida lá, já estava internada há algum tempo. Paciente, né? Um paciente crônico. Aí eu estava no 5º andar, de noite, plantão noturno, e uma senhora do 5º andar começou a falar como se fosse a Dona Rosa. Como se fosse ela. Aí eu achei estranho, falei, mas a senhora é Dona Rosa? Eu sou a Dona Rosa. Não, mas a Dona Rosa é no 6º andar. É no 6º andar. É no 6º andar, não é? Aí eu achei estranho quando eu subo no 6º andar, a Dona Rosa tinha falecido. Não é? E fica aquele clima, não, mas como isso? Como é que... É tão interessante, porque assim, isso é um fenômeno que não é incomum. Não estou nem dizendo o que é, que eu não saberia dizer o que é. Mas não é incomum. Porque assim, eu me lembro que a minha avó tinha exatamente a noção de quando falecia algum parente. E não tinha telefone na época, quando eu era muito criança. Não tinha. Então ela falava assim, fulana acabou de falecer. E eu achava aquilo tão estranho. Ela tinha uma percepção, né? No caso, essa paciente, ela funcionou como uma personalidade intrusiva. Entendi.
ela assumiu a identidade da Dona Rosa. Momentaneamente. Você vê, no DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, quando você pega no capítulo de transtorno dissociativo de identidade, ele coloca o critério A, que é quando a pessoa ela assume uma personalidade de um espírito, de alguém que já faleceu. Exatamente está nesse texto. Como aconteceu. Como aconteceu lá. Hoje está no Tratado de Psiquiatria. Sabe? É engraçado isso. Porque o que eu comecei a perceber? Quando eu estagiei na psiquiatria, por exemplo, eu acho até hoje que, como a construção do diagnóstico psiquiátrico se faz por comorbidades, considerar aquilo que no Código Internacional de Doenças existe, é o F44.3, estados de transe e possessão. Estado de transe é uma experiência enteógena. E a possessão é uma personalidade intrusiva que assume a pessoa, um espírito. Isso. E isso vai ser melhor desenvolvido no texto da Associação Americana de Psiquiatria, no DSM-5. Está mais claro, né? Está mais claro. E aí, o que acontece? Quando existe esse tipo de perfil, que acaba simulando algum tipo de transtorno psiquiátrico, não é? E pode haver uma certa confusão, como por exemplo, imagina o seguinte, que tem um rádio que está chiando. Bom, um rádio está com um transistor quebrado, o outro tem uma antena muito sensível, os dois chiam igual. Entendi. Então, você tem aquele paciente que ele tem, dentro das comorbidades dele, ele tem o estado de transe ou a possessão, fora do controle ou do conhecimento dele, e aquilo acaba simulando diversos estados. Pode ser uma epilepsia, pode ser, como eu tive, por exemplo, pode ser um transtorno bipolar, pode ser um transtorno esquizofreniforme, pode ser... A diferença, como está descrito no DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria, é que nesses casos do espiritual, existe uma descontinuidade. Quer dizer, desaparece espontaneamente. Independente do tratamento. É diferente. E aparece espontaneamente. Por exemplo, você nunca tinha tido uma crise de ausência. Agora, tem uma questão. O estresse pós-traumático, ele pode favorecer os estados de transe. Entendi. E eu tive muitos traumas da minha infância. Não é? Quando meus pais estavam saindo de Brasília, teve um acidente de carro, minha mãe estava grávida de mim, o carro rolou 60 metros. Aí meus pais foram hospitalizados numa cidadezinha do interior. E aí eu nasci ali. Mas eu me lembro do acidente. E eu estava dentro da barriga da minha mãe. Você não teria... A ponto de descrever a cor do carro, onde que estava, onde é que minha mãe foi arremessada a 60 metros, tal. Ali meus pais ficaram internados quase 1 ano no hospital. E você também, né? E eu nasci ali. Nasceu ali, Ela eu lembrava. Então, vamos dizer assim, eu tive uma sucessão. Eu acho que os traumas, eles abrem. Como se fosse um portal. Como se fosse, sabe o animal quando ele se finge de morto? Sim. Porque ele está em perigo? A impressão que eu tenho é como se saísse do corpo. Então ele desenvolve algum tipo de habilidade de sair do corpo, vamos dizer assim. O cérebro ele tem ondas que são disponíveis para a gente, né? Ondas beta, para você prestar atenção no objetivo. Você tem olhos castanhos, ondas beta. Ondas alfa, teta e delta, para você ver o invisível. Tipo, existe uma melancolia por trás do teu olhar. Você vê o invisível. Então, a pessoa ela fica com essas ondas alfa, teta e delta com uma voltagem mais intensa, mais elevada. Não é? Inclusive, essa questão eu acho uma questão muito importante nesse universo que está havendo de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque o paciente nessa condição, muitas vezes, ele plota a atenção dele para esse alfa, teta e delta.
Uhum. Então, ele não consegue prestar atenção nas coisas objetivas, mas ele percebe quando você não está bem, ele tem outras percepções. Assim também é o autismo. Uhum. Muitos pacientes autistas meus, muitas vezes eu faço um mapeamento cerebral por EEG, tem a área somatosensorial muito voltaica em delta, ou teta, ou alfa. Você diria que tem mais atividade... Nas ondas cerebrais que o cérebro disponibiliza para a gente ver o invisível, para a gente Que perceber. seria alfa, Teta teta e e delta. Uhum. É. Tá. Então não é um déficit. Aliás, eu não gosto de palavra déficit. Uhum. Você tem uma perna fraca, outra é forte. Uhum. Você é cego, você ouve melhor, não é? Então, toda vez que existe um handicap, uma disfunção de um lado, tem uma compensação de outro. Eu me lembro quando eu dirigi o Hospital das Casas André Luiz, 800 leitos com malformações as mais que você não pode imaginar. Tá? De raras. Uhum. Maior casuística da América Latina de malformações cerebrais, e era ligada eu não sei, antigamente tinha FEBEM, né? Então eram crianças sem família, mas Entendi. Crianças com gravíssimas alterações. E eu me lembro quando eu vinha os estagiários de medicina, e tinha um pavilhão com crianças com as malformações as mais impressionantes, pode imaginar, e elas vinham felizes correndo assim, né? Sim, uma perna na cabeça, outra... do jeitinho que podia. Não é? E os estudantes pararam. E quando os estudantes pararam, elas também pararam. Aí eu falei, pô, olha que coisa engraçada. Os estudantes estão falando, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. E as crianças também falaram, nós nunca vimos uma coisa dessa também. É diferente de mim. Tipo assim... O que é exótico para um, é familiar. O que eles estranharam foi o susto deles. Entendi. A deficiência emocional dos estudantes. Uhum. Perfeito. Que era diferente para eles. Que não abraçou, não acolheu, se assustou. Não, eles se assustaram com o susto deles. Dos estudantes. Eles acharam diferente. Como assim? Qual é o problema? Não é? Aí eu falei, não, espera um pouquinho. Essas crianças, elas têm uma percepção do outro lado. Não é? Tanto que tinha uma criança que ela era tetraparética, tinha uma tetraparesia, né? Uhum. Por secção medular do pescoço, numa paresia cerebral do parto, era cega e surda. Nossa. E nós desenvolvimos um trabalho para encontrar os pais. E nós encontramos o pai dessa criança. Quando o pai chegou no quarto, ela começou a soltar uma lágrima. Mas ela não ouve, não enxerga, não se locomove, nada. Quer dizer, ela tem uma percepção que vai além disso. Uhum. Não é? Então, eu acho que quando você fala deficiência, você enterra. Eu entendi. Se você disser assim, é uma inteligência diversamente capacitada, ou uma diversidade de capacidade, você abre o raciocínio para falar aonde está a capacidade. Entendi. Abre. Entende? Então, isso acontece... A pessoa tem uma disfunção, então a potência dela foi para outro lugar. Quando você faz um diagnóstico, não basta você diagnosticar a doença, você tem que analisar para onde foi a potência. Entendi. Você tem que fazer esse diagnóstico. Porque, veja, o que quer dizer medicamento no latim? Caminho. Remédio é reencaminhar. Medicamento, caminho. É caminho. Remédio, reencaminhar. Tá. Então, o que é medicar? É entender que aquele desafio de sofrimento, ele está levando, é um caminho para te levar a você encontrar a tua melhor parte. Uma vez bem medicado, você ajuda nesse caminho. Quando você vai medicar, você precisa de ver qual é a estratégia que você está colocando. Eu vou usar esse fármaco, eu vou trazer conforto, mas eu não terminei aí. Eu preciso de ver para onde está a potência da pessoa. O que a vida quis chamar dessa pessoa, que é a potência dela. Isso também é diagnóstico.
Só que quando você faz esse diagnóstico, você empodera o paciente. Como a cura é imputada ao paciente, é uma responsabilidade do paciente, o médico precisa de entregar essa potência para ele. Como se fosse restaurar o sentido e propósito da vida dele. O que significa aquele desafio que ele está passando, que está causando sofrimento? É como dizia Viktor Frankl, um sofrimento que não tem sentido é uma doença. Um sofrimento que tem um sentido é um caminho. Exatamente. Não é? Então, quando você encontra o porquê você está passando por aquela experiência de sofrimento, o que ela veio chamar de você, que é a tua melhor parte, você se curou. Você deu sentido e propósito à sua vida. Porque a doença não é a lesão, é como você maneja. É como você maneja. Agora, se a gente não amplia o lastro de percepção existencial do que é o ser humano, a gente não consegue localizar o que a gente está fazendo como médico. A gente acaba sendo um quimiatra. Exatamente. Você não entende que tem essa potência a ser manifestada. Primeiro, o que é a pessoa? Você é seu corpo? Não. Porque, primeiro, a maior parte das suas células não tem o seu DNA. A pele, que pesa 11 quilos, em média, no adulto, ela é mais Streptococcus epidermidis do que células, não é? Uhum. A boca é Streptococcus salivaris. São bactérias que fazem parte do tecido. O aparelho digestivo, Escherichia coli. 2/3 das fezes é bactéria. Você não faz digestão sem bactéria. Porque faz parte do seu corpo. E se você for contabilizar esses seres que coabitam, quer dizer, nós somos uma verdadeira floresta, um ecossistema, não é? Então o teu corpo está emprestado para você. É um abraço da natureza. E o ar que você respira, o oxigênio, a maior parte do oxigênio, 98% do oxigênio é produzido pelo fitoplâncton, que são as cianofícias, as algas azuis, são seres unicelulares. Quer dizer, um acordo entre um ser unicelular e uma estrela de quinta grandeza produz o oxigênio que você respira. Então, esse é o teu corpo. Um ser unicelular. Esse é o teu corpo. O teu corpo, ele é a natureza te emprestando uma réplica dela. Um território de expressão do bioma. Não é? Uhum. Bom, quem é você? Não é? É a mesma coisa, o computador. O computador é o hardware? Não. O que você vai ver no computador? Em cima do hardware, você vai ver a personalidade do computador. É o software. Uhum. Agora, não existe software sem programador. Então, vamos lá. O cérebro é um hardware. E o software? Diz assim, mas o software é imaterial. Você coloca as coisas na nuvem. Mas é tudo do computador. Não é? Então, essa foi o que Freud descobriu na interpretação dos sonhos. Porque ele percebe que existe vida psíquica mesmo quando o hardware está desligado. Nos sonhos. Porque o cérebro está desligado igual o computador que você desliga. Você coloca ele no stand-by. O cérebro fica no stand-by. E você tem uma intensa vida psíquica. Ele fala, o que é isso? Não é? Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, joga teu corpo aí no divã. Porque a conversa é de alma para alma. Ele descobre, ele descortina o espírito em interpretação dos sonhos. Uhum. Não é? Ele descobre esse software. Não é? E o Jung vai dizer, não, pera um pouquinho. Esse software, ele existe pré-conceptualmente. Ele pré-existe a concepção. Ele já vem com uma história. Opa, o que é isso? Não é? O Jung foi um pouquinho além do Freud. Os dois foram alunos de Charcot. Não é? A escola de Charcot, ele estudou muito essa fenomenologia espiritual. Não é? Isso aconteceu também com Darwin e Russell Wallace. Porque o Darwin, ele empreendeu as pesquisas dele e o Russell Wallace incentivados pelo avô do Darwin, que fazia reuniões druidas e recebia mensagens espirituais. O avô do Darwin.
Então ele era um abolicionista. Quanto mais. Quanto mais. Então a orientação espiritual era: você vai provar que negro e branco são a mesma raça. Só existe uma raça, que é a raça humana. E essa era a tarefa de Charles Darwin. E Charles Darwin foi para Galápagos e Russell Wallace foi para a Polinésia. Para até chegar no ápice, a partir da evolução, olha, negro e branco são a mesma raça, só existe uma raça, a raça humana. Quando o Darwin e o Russell Wallace são recebidos na Royal Scientific Society para receber o prêmio, os dois recebem o prêmio, o Russell Wallace fala: Darwin, você não vai falar que a filogênese é a ontogênese do espírito? Ele queria dizer o seguinte, que a evolução das espécies eram os estágios de desenvolvimento do espírito. E que o espírito vivia uma ciclicidade. Então que existia a ontogênese, que é o desenvolvimento do ser, a filogênese, que é o desenvolvimento das espécies, e a palingênese, que é a ciclicidade. E aí com esse posicionamento do Russell Wallace, ele foi cancelado. Você chega no Museu de História Natural de Londres, você não encontra a estátua do Russell Wallace. Só ficou Darwin. Só que há uma questão. Aí que é uma questão paradigmática. Quando você exclui uma equação da vida, você entra num ciclo fechado. Então o que aconteceu? Quando o Charles Darwin foi interpretar a questão da evolução dentro de um conceito estritamente material, ele encontrou um viés que é o seguinte, que vence o mais forte. O Russell Wallace, como assumiu essa integração com o espiritual, ele diz, não. A evolução se dá por cooperação. Então você veja, por exemplo, vence o mais forte, então o homem se apoderou da natureza e consumiu a natureza. Com esse conceito. Com esse conceito. Errado. É. Uhum. E passou a calcular que haveria uma evolução de raças humanas também, e também com um poderio do mais forte. O que acontece? Hoje nós estamos na seguinte situação. Se acabar a humanidade, a natureza agradece e cresce forte. Se acabarem as minhocas, acaba tudo. Quem é mais importante, o ser humano ou as minhocas? Para a natureza são as minhocas. As minhocas, com certeza. Então o que acontece? Que história é essa? A história é que a evolução se dá por cooperação. E não por hierarquia de poder. Então, não existe, a natureza não é para nós consumirmos ela, a natureza é para nós convivermos e cooperarmos. Como a gente não pode destruir as bactérias que nos constituem, como corpo. Exatamente. Que a gente estaria fazendo a mesma coisa. Você vê, uma vez eu estava conversando com o cacique da Reserva Natural de Peruíbe. Ele me falou, nós estamos aqui há 500 anos, porque você sabe que os povos da floresta, eles vieram para o litoral para esperar os europeus. Eles sabiam que iam chegar. Então ele está lá em Peruíbe há 500 anos. A reserva tem 20 milhões de metros quadrados, eu não sei essa coisa grande. Ele diz assim, não existe uma espécie, qualquer plantinha aqui que tenha se extinguido. Como é que nós conseguimos preservar isso? Vivendo 500 anos aqui. É porque os povos da floresta, eles vivem o sistema de cooperação com a natureza. Então o que está acontecendo? Eu falei assim, espera um pouco, mas então, qual é o país evoluído? A Europa que está em guerra? O europeu que não se encontrou a si? E que acabou com todas as florestas que eles tinham, praticamente. É esse o país evoluído? Então, espera um pouco. Não estou dizendo que não tenham coisas da Europa que são iluminadas. Tem. Muito. Mas espera um pouco. Cada agrupamento gerou a sua luz. Acabou. Você sabe que o tempo não existe mais. Porque a evolução do tempo não existe.
os povos antigos têm coisas a dizer para a gente. E os povos contemporâneos também têm coisas a dizer. É a cooperação. Então não tem mais o que passou e o que vai vir. Tem a cooperação de todos os tempos. A experiência humana sendo compartilhada. Compartilhada. Não é? Hoje nós estamos numa revolução copernicana 2.0. Não é? Porque seria equivalente à época de Copérnico na seguinte questão. De uma cidadezinha que nós no Ocidente não conhecíamos, que é Wuhan, surgiu um vírus que contaminou a rainha da Inglaterra. Moral da história. Não existe qualquer comunidadezinha no planeta que não tenha relevância extrema. Então pronto. Então já não são mais os americanos ou os ingleses. Já não é uma nação que ameaça a outra. Que é hegemônica. Agora, tudo é importante. Então, agora, a questão é a seguinte, importante é o planeta. Então, o que acontece? Deixou de ser o polo deixou de ser a Rússia, os Estados Unidos ou a China, passou a ser o planeta. Então, é como o Sol passou a ser o centro. Rodar em volta do planeta. Ou nos unirmos a favor do planeta. É isso que é a Revolução Copérnica 2. Porque o Copérnico colocou que o Sol era o centro. Não é? Agora não é os Estados Unidos que são o centro, não é a Rússia, é o planeta, Terra. Que é o centro. É uma Revolução Copernicana 2.0. Não é? Então, isso recicla todo tipo de compreensão de mundo. Ressignifica. Né? Uhum. Exatamente. Você vê, por que está tendo uma epidemia assim, de tanto autismo? Uhum. Nunca se viu tanto. Porque, olha, o que a pessoa chamada autista, não sei se vai ter esse nome mais na frente, portadora dessa neurodiversidade, o que ela tem? Ela tem uma sensibilidade alfa, teta, delta. Ela capta a psicosfera e ela tem um entrosamento com a natureza. Ela está chamando de volta aquilo que nós perdemos. Essa conexão? Essa conexão. E olha, hoje está se descobrindo a questão gut-brain, que é cérebro e intestino. Que as bactérias do intestino influenciam no cérebro. Mas o que é o intestino? É meio externo. O intestino é nosso contato com o bioma. Desde que a gente Porque entra pela boca. Porque entra pela boca. Então, se você tem o autista, ele é sensível à natureza, ele é sensível à natureza pelo cérebro, por todos os poros que têm contato com a natureza. Uhum. Então, os nossos filhos que estão nascendo autistas estão chamando, gente, precisamos nos reconectar com a natureza e o significado maior da natureza. E a gente precisa olhar. Agora, bom, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a escola fala que ele está com problema de TDA ou autismo, que precisa tomar Ritalina, e passa no médico para dar Ritalina e fechou o assunto. E aí, o que está acontecendo? A falência da psiquiatria. Por essa visão limitada. Exatamente. Mas nunca deveria ter sido assim. E mesmo assim, conversando com o pessoal que está trabalhando a psiquiatria, veja, pensa comigo o seguinte, nós estamos com um suicídio a cada 30 minutos no Brasil. Uhum. Significa uma tentativa a cada 2 segundos. Seria a mesma coisa que aqui tivesse mosquito de dengue dentro do estúdio. E você ia dizer assim, o pessoal da vigilância sanitária não está dando conta. Tá? A psiquiatria não está dando conta. Por quê? Porque precisa ser revisto os sistemas diagnósticos. Precisa ser revista a semiologia. A conceituação. A percepção do outro. Percepção do outro. E isso também vai para a clínica médica. Uhum, para tudo. Hoje se sabe, porque eu tenho convivido com os laboratórios que fazem essas pesquisas, que boa parte dos genes das células imunológicas são idênticas aos neurônios. Idênticas. Faz todo sentido. E hoje não se faz mais diferença entre cérebro e sistema imunitário. Ou sistema nervoso e sistema imunitário. São partes do mesmo sistema. No cérebro, a informação que chega pelo sangue para estimular o neurônio passa pelas células da glia, que são células imunológicas.
De limpeza até. Bom, não existe... O timo, por exemplo, que ele se desenvolve... o timo, ele faz o espelhamento das substâncias. A criança começa a se desenvolver, ela precisa de ter uma ideia, um arquivo das substâncias do universo com a qual ela vai entrar em contato. Quem que vai montar esse arquivo? É o timo. O timo é um órgão que fica junto ao coração. Exatamente, no meio aqui. Aí o que acontece? Quando a criança entra na puberdade, o timo já fez tudo isso. Ele já fez o arquivo. Já fez o arquivo. Aí ele se equidistribui pelo corpo, não é? Que coincide exatamente quando amadurece as ondas alfa da criança, cerebrais, que é essa da sintonia com a natureza, sintonia com o espiritual, não é? E uma coisa curiosa é que você poderia ter no timo a mesma estrutura do homúnculo que você tem no cérebro, que são as representações das partes do corpo. O cérebro tem a representação de todas as partes do corpo. O timo também. Está na representação do homúnculo? Ou deveria estar? Mas veja, se ele tem o arquivo das proteínas e das substâncias de todos os órgãos, ele tem uma réplica do organismo pelo proteoma. Entendi. Entendeu? Bom, o que significa isso? Opa! A gente tem que rever toda a compreensão de fisiologia e de clínica. Autoimunidade, autoanticorpos fazem parte da fisiologia. Hoje já está se descobrindo isso. Que, na verdade, a doença autoimune é um desbalanço, mas não é incomum, não é fisiológico você ter autoanticorpos, mas em sistema de balanceamento. Está mudando a visão. Equilíbrio, né? Está mudando a visão. Olha, vai passar mais uns 10 anos, quem estudou medicina já não sabe mais nada de medicina. Quem não estivesse atualizando, né? Vamos por aí. Quem não estivesse atualizando. E que ponto você chegou na pineal? Que você começou ali... Isso daí foi o seguinte. A pineal, o que eu tinha estudado, eu acho que a maioria das pessoas... É lá uma glândula, bota pra gente reguladora aqui do sono, né? Basicamente isso. Ela fica ali atrás. Não, ali, a vermelhinha. Aqui. Atrás, né? Na parte... Se você for... Passo outra. A outra tá mais... tá melhor pra mostrar. Aqui. Ó. Se você for localizar a sua pineal, coloca o seu dedo entre seus olhos. Que é o terceiro olho. Fosse possível aprofundar o dedo... Vamos supor que a cabeça fosse um bolo. Lá dentro. Lá dentro. Então é na altura dos olhos, aprofundando. E mais ou menos... Aqui é assim. Aqui, ó. Aqui na moleira. Se você aprofundar a moleira, então você chega na pineal. É tipo aquela batalha naval, né? Tem que ser aqui e aqui, dos dois lados. Na moleira assim. E aqui você encontra a pineal, né? Onde ela estaria ali. Isso daí, nossa... Isso é uma longa história, porque é o seguinte, Que ele era pra mim era um regulador de sono. Ponto. Na época, eu estava no Instituto de Física, eu fazia um estudo sobre teoria de campo do DNA. Na verdade, eu estava tentando plotar a teoria das supercordas para fita de DNA. Entendi. E eu fiquei 4 anos no Instituto de Física, numa posição astrofit, porque era um terreno novo que eu estava abrindo, com a licença do então chefe da física matemática, que era o Elcio Abdala. E nós trabalhamos 4 anos com uma ideia, mas a gente viu que estava muito complexo, eu engavetei isso. Entendi. Não deu para concluir. Não deu para concluir. O que... Eu só fui entender o que eu fazia 20 anos depois. Bom, aí o que acontece? Nessa época, eu estava fazendo eu estava fazendo uma especialização em anatomia, com foco para a parte de cérebro, né? E naquela época eu estava dando aula no INCOR, no Instituto do Coração, de embriologia cardíaca para o pessoal da cirurgia cardíaca. E aí, vamos dizer assim,
eu tive uma convivência com o professor Zerbini. Um grande cirurgião cardíaco. Ele foi o primeiro no Brasil que fez transplante cardíaco, né? Ele fundou o INCOR e tal. O que acontece é o seguinte, quando eu dava aula de embriogênese cardíaca, eu dizia o seguinte, olha, não se forma um coração sem a força do espírito, porque a embriogênese não existe sem alguma força que você imponha. E aí eu provava isso na termodinâmica. Certo. E naquela época o professor Zerbini estava hospitalizado na UTI e ele mandou me chamar. Ele falou assim, Sérgio, eu falei, professor, falei essas coisas, que era uma heresia, né? Falar. Não, ele falou para mim, não, mas eu gostei que você falou isso. E disse para mim assim, você sabe que eu não vou sair daqui, ele estava terminal. Mal. Quero que você dê 2 aulas que eu não vou poder dar, para você falar o que você falou. Eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini, para falar que não se forma um coração sem a força do espírito e provar ali naquela matemática. Mas aconteceu o seguinte, eu estava saindo da UTI e ele me chamou de novo. Falou assim, bateu no meu nariz e falou, ainda vou assistir uma de suas aulas. Se ele não vai sair daqui, se eu vou dar as aulas dele, como é que ele vai assistir minhas aulas? Acho que ele está meio delirando. Acabou o assunto. Ele faleceu, não é? E aí eu comecei a ter sonhos com ele. E no sonho ele me falava, você tem que estudar glândula pineal. Jura que foi a partir daí, Sérgio? Foi. Não, mas foi na realidade uma inspiração. Não foi... Foi, Aí aconteceu o seguinte, eu estava na faculdade de medicina e bateu nas minhas costas, porque eu estava no café, o professor Juarez Ricardo, ele era titular da neurofisiologia. Ele foi quem traduziu o Luria do russo para o português. Uhum. O Luria, aliás, que é o fundador da neuropsicologia, não é? E ele falou assim para mim, Sérgio, existe um abismo entre a psicologia e a neurofisiologia. Você precisa pesquisar isso. E saiu. Falei, nossa, professor, muito me honra o senhor me dizer uma coisa dessa, mas aparentemente aquilo ficou, não é? Solto. Só que quando eu sonhei com o Zerbini me falando aquilo, que eu falei, nossa, mas isso daí está no livro Missionários da Luz do Chico Xavier, tem um capítulo sobre pineal, que ele fala que é a glândula da vida mental, Falei, gente, essa é a conexão entre a fisiologia e a psicologia. Entendi. Que o professor falou. Falei, pô, isso daí pode ser importante. Falei assim, mas eu estou no estudo de física, pesquisando o átomo. Eu não vou pro anátomo. Sim, anátomo. Aí eu estava na cidade, no centro da cidade, fazendo o quê? Fui na papelaria, eu fui fazer qualquer coisa. E encontrei 2 professoras, a Ivênia Santos Prada e a professora Jussara, são anatomistas. Uhum. As 2. Sérgio, você precisa estudar a glândula pineal. Aí eu falei... De novo isso? Os sinais cada vez mais fortes. Estão me perseguindo. Aí eu fui lá na anatomia e falei, eu vou estudar a glândula pineal. Foi quando eu comecei. Entendeu? Eu não... E por muitos anos, as pessoas me perguntaram, o que eu faço para desenvolver a glândula pineal? Esquece dela. Deixa ela. Desenvolva você. Porque se preocupa com você. Deixa que ela vai. Hoje eu já tenho um pouco de pensamento um pouco diferente. Em relação a isso? Hoje eu penso o seguinte. Por exemplo, quando você sabe onde está seu braço, sua perna, e você exercita o equilíbrio, o movimento e tal, você tem um domínio. Uhum. Não é? Uma bailarina, para escrever, para tocar um piano, Então você tem um domínio. Isso se dá porque você desenvolveu a propriocepção. Não é? Aí, hoje eu penso o seguinte, porque aconteceu uma coisa. Teve uma pessoa que desenvolve, um dia eu posso apresentar, a Maia. Falou assim, eu faço um ritual que eu pinto a sua pineal, igual o hindu faz. Uhum. A entrada. Entrada. Mas é um ritual que a Maia faz. E de pineal. Eu falei, eu vou fazer esse negocinho. Se tornou amiga nossa, vamos fazer esse negocinho. E ela fez o ritual e pintou minha glândula. Foi a primeira vez que
que eu percebi a minha glândula pineal. Uhum. Falei, caramba, eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre estudei glândula pineal, mas nunca percebi a minha. Falei, caramba, porque tem um outro saber, né? Tem o saber do laboratório. E tem o do sentir. E tem o saber de você experimentar o sabor da laranja, né? Uhum. Falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, que pode existir uma própria percepção da pineal. Se as pessoas souberem que existe a glândula pineal, que ela está na tua cabeça e que é um órgão à sua disposição, de repente isso pode dar uma potência para alguma coisa. Uhum. Aí eu falei, não, puxa, pera um pouco, então deixa eu repensar isso. Mas isso daí foi uma coisa assim, veja, eu estudo pineal faz mais de 30 anos. Isso faz o quê? Uns 4, 5 anos? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Quanta coisa aconteceu pós-pandemia. Já. Bom, aí eu comecei a sacar algumas coisas importantes. Porque na pandemia eu comecei a pesquisar o vírus do Covid junto com um grupo da imunologia lá da USP. A gente queria fazer alguma coisa, né? E aí acontece o seguinte, eu tinha feito um trabalho lá na física, junto ao grupo da física matemática, de calcular o comprimento de onda da onda mental. Qualquer tipo de onda? É porque existe, eu não sei se você sabe, mas tem um pesquisador inglês chamado Penrose, que ele trabalhou da Oxford, ele trabalhou junto com o departamento de anestesia, ele era chefe da física matemática, amigo do meu orientador da física, o Elcio. E ele, junto com o pessoal da física matemática, ele percebeu que existe uma onda que transita nos microtúbulos dos neurônios. Que interessante. Por quê? Porque esses microtúbulos são formados por tubulina alfa e beta. E a diferença entre a tubulina alfa e beta é um elétron. E esse elétron fica flutuando na luz do microtúbulo. Dentro do neurônio. Dentro do neurônio. Microtúbulo do neurônio. É, Uhum. e esse microtúbulo por onde passam os neurotransmissores. É o trilho Entendi. onde passam os neurotransmissores. Bom, aí o que acontece? Quando você faz anestesia, some a diferença de um elétron, some a onda mental. Aí o Penrose falou, pô... Então a atividade mental... Está ligada, a consciência está ligada a essa onda. Aí ele chamou de onda mental. Onda mental. Aí nós calculamos o lambda, Uhum. publicamos no Physical Letters. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí isso ficou importante porque o Penrose acabou ganhando o prêmio Nobel. Foi, exatamente. Ele ganhou por isso, não? Não foi por isso, Não foi mas... por isso. É Tá. como, Mas né? ele foi ficando famoso. Foi esses anos, foi em 2018 ganhou o prêmio Nobel. Aí, enfim, isso acabou até ficando relevante. Bom, aí o que aconteceu? Eu aprofundei os estudos e o que ocorre? A estabilidade do microtúbulo é dada pela tirosina. Pelo aminoácido tirosina. Tirosina. Uhum. Aí, quando eu fui estudar o Covid, que tem muita gente com problemas mentais, depressões, perdas cognitivas, pós-Covid, falei, pô, como é que é no cérebro? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou colocar no computador de Big Data, eu vou colocar a tirosina hidroxilase, que regula a tirosina de estabilidade dos microtúbulos, eu vou colocar no computador, vou tentar localizar onde está esse gene. Uhum. E era o gene mais próximo do spike. Da proteína spike, que é responsável... Do gene... Entendi. Exato. Não acredito. É. O DNA da tirosina... Da tirosina hidroxilase... Da tirosina hidroxilase... É o mais próximo da ACE2. Tá, da spike, Exato. Da ponta do vírus. Uhum. Aí abre... E a tirosina hidroxilase, ela é toda ligada com os genes cronobiológicos, são regidos pela pineal. Uhum. Falei, caramba. Mas alguma coisa há de ter mesmo, né, Sérgio? Porque eu fico pensando que a pineal... Vamos supor que a gente fala, regula o sono. Sim, mas no sono existe uma atividade cerebral extremamente produtiva. É um momento de limpeza. Mas não é a pineal que regula o sono. A substância que ela produz. Não, mas não é. Você quer ver aqui? É aí que eu vou chegar. Por favor. Vou chegar. Chegue, realmente, por favor. Vou chegar. Até hoje. Não, veja. Não se assuste com o que eu estou falando. Eu quero aprender. Porque é o seguinte. O que acontece? Quando eu
fiz o mapeamento dessas vias gênicas, eu tive uma clareza de uma coisa importantíssima. Que o eixo bioquímico mais antigo da natureza é esse eixo melatoninérgico. Veja, a tirosina forma a melanina e a dopamina. Essas coisas são muito próximas. Tá? O cérebro, ele tem melanina aonde? No sistema reticular ativador ascendente, no mesencéfalo, que ativa o quê? A lucidez da pessoa. Se o sistema reticular apaga, você some. Se ele acende, você acorda. E toda essa região responsável por isso é cheia de melanina, que são os neuromelanossomos. Bom, o que acontece? Esse eixo melatoninérgico, ele é o eixo bioquímico mais antigo da natureza, que diz respeito aos ritmos. Porque se não tiver ritmo, você não tem metabolismo. Então está em todos os animais. Todos os seres vivos. Exatamente, todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Tem isso porque ele está integrado com o tempo da natureza, com os ciclos da natureza. Bom, pensa o seguinte. Uma orquestra. Cada ser da natureza é um instrumento de uma orquestra. Tá? Fala para a orquestra tocar sem o maestro. O violino adianta meio segundo, o tambor adianta 1 segundo. Por que o maestro se descabela ali? Porque ele está vendo que o cara vai tocar, o violino adiantou um pouquinho, porque pensa que a orquestra não oscila, ela oscila. Opa, para aqui, para ali, daí a pouco ele está em frangalhos, porque ele tem que segurar, ele tem que perceber que os metais avançaram meio, o outro tem que correr, o outro pera aqui, o outro não sei o quê. Você está dizendo que ele é que faz a cooperação ser eficiente? Aí o que acontece? A pineal é regida pelo céu. Então, qual é o maestro de todos os seres da natureza? O que é comum a todos os seres? Todos os seres da natureza têm o mesmo céu. Fazem parte da natureza. Tem o mesmo céu. Onde estão as estrelas, como elas se colocam, o sol e a lua, é o mesmo céu para todos os seres da natureza. Então, por que uma gravidez humana tem um ano lunar? Como é que o organismo sabe? Porque a pineal, ela rastreia a lua. Então, quem comanda o tempo de uma gravidez é a lua. A pineal só capta. Capta. Entendi. Exatamente. Entendi. Ela só capta. Exato. Ela só constata. É como, quem que comanda o ciclo do sono e da vigília? É o sol. A pineal só capta. É que a nossa cabeça não é translúcida. A captação se dá pelos olhos. Nem tudo que você absorve com os olhos vai formar imagem. Parte vai avisar a pineal que horas são. Perfeito. Entendeu? Então, na realidade, ela é o sinalizador. Ela é o sensor. Ele é o sensor de um sinal maior. Mas Entendeu? Acaba que essa sinalização leva... Mas veja que não é ela que comanda. Entendi, perfeito. Né? Então, o que acontece? O que a pineal é? A pineal é um rastreador do céu que faz com que todos os seres vivos olhem para o mesmo ponto. Para que o ecossistema tenha um ponto de unidade na sua diversidade. Então, a pineal é um órgão de senso-percepção do coletivo. Perfeito. Genial. Entende? Isso. Agora, o que é o céu? Vamos lá. O que é o céu? Céu de Jesus Cristo. Céu dos pescadores. É o céu dos pescadores. É céu por onde pairam as nuvens. As nuvens pairam no ar que a gente respira. Muito superficial aqui. É o ar que a gente respira. Pai nosso que está no céu. Ele vem para dentro do teu peito. Porque aí estão as nuvens, são os gases. Porque a nuvem é sustentada pela atmosfera. A atmosfera é o ar que você respira. Então, quando Jesus fala, Pai nosso que está no céu, que céu que ele está falando? É o ar que você respira. Entendi. Então, o que acontece? Quando você respira o oxigênio, você sabe que a nossa respiração tem 2 comandos neurológicos. Nós temos o comando voluntário e o comando involuntário. Comando voluntário, você
pode fazer o que você quiser. Controlo. O involuntário, você não estava pensando na sua respiração até eu ter falado. Sim, E ela estava respirando. Aqui, ela estava respirando. Ela estava respirando. Bom, e se você conseguir respirar, tua respiração voluntária, fazer ela coincidir com a respiração automática? Você precisa de estar num estado mental de absoluta tranquilidade. E aí você vai perceber a natureza. É o estado meditativo. Quando você coincide a respiração automática com a respiração voluntária. Para fazer isso, é como o zen do arqueiro. Para ele acertar o alvo, ele precisa estar em perfeito equilíbrio cinesiológico, sobestésico, proprioceptivo. Ele precisa estar em perfeito equilíbrio. Ele precisa esquecer os problemas, ele precisa, para poder centrar. Assim tem o estado... ali naquele momento e nada mais. E aí o que vai acontecer? Quando você inspira o oxigênio pelo seu nariz, parte desse oxigênio vai para a fisiologia respiratória. Parte vai impregnar seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro sai pelo nariz. Se você tirar o nariz, você vai ver que tem uma estrutura que parece um ralinho de banheiro, a crista galli. Por lá saem os bulbos olfatórios. O cérebro sai pelo nariz. A pessoa cheira cocaína. Uhum. Aquele bulbo olfatório, ele está justaposto a um tapete de células-tronco, que vai até o teto do terceiro ventrículo, que é aqui, ó, acima da pineal. Quando você absorve esse oxigênio ele vem a partir de uma integração entre a respiração e a mente. Então você absorve o prana, que é o plasma divino, é a fonte, é o bóson de Higgs. Uhum. Você absorve... É a tal da energia... Fundamental. Que o Zerbini provavelmente estava falando da energia que faz o coração pulsar. Exato. Que faz a gente pensar. Exato. Né? É. Então, o que acontece? Aí você restaura o teu psiquismo e o seu físico. Então é quando você alinha. Alinha. Na respiração. Na respiração. Pai nosso que estás nos céus. É para fazer isso. Aí você consegue um status, tamanho de integração corporal que você hipnotiza suas células. Você tem comando sobre o seu corpo. Porque, sabe, o médico precisa avisar o paciente que ele pode chegar nesse ponto. E que é uma espécie de meditação. É uma meditação, só que a meditação, ela que é o encontro dessa referência que te coincide com a natureza e sua fonte primária, que chega no seu ser, não é? Você adquire aquela potência da consciência profunda. Com certeza. Não é? Interessante você estar falando, porque assim, eu começo minha meditação por respiração. E depois eu entrego a respiração, ou então se alinha com a automática, eu não me incomodo mais. Se sou eu que estou controlando, se é o corpo, tá tudo certo. E eu começo a me basear pela pulsação. Porque na minha cabeça eu pulsei antes de respirar, muito antes. Na embriologia. E aí, a partir dessa pulsação, eu vou sentindo como se a pulsação pegasse o corpo inteiro, até as extremidades. E tem uma hora que eu já não sinto o que é o meu corpo, o que é onde eu estiver nele. Pronto. Sobre ele. Porque o trajeto vascular, porque o trajeto vascular é o trajeto das energias do corpo espiritual. Então, quando você está percebendo a pulsação, você está chegando no território de interface entre o vascular ali eu consigo. Porque é ali que transitam... Porque ali eu perco essa referência de corpo. Porque você percebendo essa pulsação, você está percebendo o trajeto vascular. Porque o pensamento chega pelo vaso sanguíneo. O pensamento não surge do neurônio. O que acontece? Você vai fazer uma ressonância nuclear magnética funcional. O que você tem que fazer? Injetar contraste. Sim. Aí, como é que você sabe que aquela área cerebral está funcionando? Que é a área da memória e tal? Porque a circulação sanguínea abriu e o neurônio começa a funcionar. Então começa primeiro. Porque a consciência,
ela surge primeiro no coração, porque é o primeiro órgão a se formar, 21 dias depois da fecundação, 3 semanas. Depois forma o sistema nervoso. E o coração se forma na posição mais cefálica. Por que chama coroa? Coroa é coração. Sim. É que está na parte superior. Coroa. Chakra coronário é coração. Porque o coração vem aqui, depois ele desce. Então, e a gente se percebe no coração. Grita no espelho, olhando nos seus olhos. Eu. Você se acha no coração. Você não se acha na cabeça. E o coração, quando ele desce para o tórax, ele deixa toda a sua representação na circulação do cérebro, que praticamente o cérebro tem um coração lá dentro de tanto vaso sanguíneo. Sim, seria quase que o sistema límbico ali, né? O que acontece? Um neurônio no sistema nervoso não funciona sem ter um vaso sanguíneo. Então você imagina a quantidade de vaso que tem. Muitos. Bilhões. E a questão da consciência? Pois é. Eu costumo entender o seguinte. A gente tem os nossos problemas e a gente analisa a nossa mente. Pensa você. Você pode dizer o que passou pela sua mente, de bom, de ruim, ontem, hoje. E você é capaz de analisar, foi bom, não foi, o que transitou pela sua mente. Então você não é sua mente. Não, eu sou o que observo. O ser que analisa ela. Com certeza. Pronto, então você começa a se pesquisar, você começa a se achar. Até você chegar naquilo que Carl Gustav Jung vai chamar de self, ou eu profundo, ou aquilo que Jesus falou, vós sois deuses. Jesus não falou, vós sereis deuses. Ele falou, vós sois agora, porque nós temos esse ponto de identidade absoluta com Deus, que é a nossa parte luminosa, que a gente precisa se lembrar disso. Mas isso você chama de consciência? Consciência. A consciência para você, pelo menos estou falando porque para mim eu tenho essa percepção, posso estar toda errada, eu tenho a percepção que a consciência é o nosso lado espiritual. A consciência ela transcende a matéria. O pensamento está na matéria. É porque o que ocorre é porque precisa de conceitar o que é matéria também, né? Porque, por exemplo, eu estava falando de céu, não é? Céu de Jesus. Tem o céu de Galileu também. Mas o céu de Galileu é outro. São as estrelas. São as estrelas, não é? Exatamente. Então, a pineal, ela também capta o céu de Galileu. De Galileu. Sim, para comunicar o tempo. Os ciclos, né? Tempo, aliás, do grego, témenos, quer dizer, o espaço onde o espírito habita. Então, não existia relógio na época, se chovia, tudo isso era manifestação divina no espaço. O términos grego volta a ser espaço no conceito de espaço-tempo de Albert Einstein. A partir daí. E retoma o términos grego se a gente voltar para Dante Alighieri. Existe vida nas dimensões do espaço. Não é? Então aí retoma o términos grego. Esse céu de Galileu, a pineal rastreia. Todos os seres rastreiam e coordenam os ritmos, não é? Só que esse céu, ele está muito interligado com a nossa memória também. Porque, por exemplo, você pega, depois do Sol, a estrela mais próxima da gente é Sírius. Sírius está, se você vê a sudeste das Três Marias. Sírius tem o dobro do tamanho do Sol. É uma estrela binária, não é? Mas o Sirius A é essa que nós estamos referindo, que é brilhante, que a gente vê. Quando você vê Sirius, que era o sistema de referência de calendário dos egípcios, ela surge pouco antes do Sol nascer, brilhante. Você está vendo uma luz que aconteceu há 8 anos atrás, porque ela está a 8 anos-luz daqui. Se você pegar na constelação de Boeiro, a estrela mais brilhante, que é Arcturus, está a 33 anos-luz. A luz que você vê é de 33 anos atrás. Olhar as estrelas abre uma cognição do passado, nos lembrando de onde nós viemos.
Porque nós perdemos essa memória. Porque a sociedade desconectou a gente das nossas fontes, da nossa origem. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente alimenta a cognição cósmica, que faz com que a gente lembre que nós somos essa consciência profunda. Aquilo que Jesus gritou, vós sois deuses. É como se ele dissesse, vocês precisam se lembrar disso, vocês esqueceram. É como se desconectasse. E é preciso fazer esse movimento de reconexão. Olhar menos o relógio e mais as estrelas. Porque aí você abre a pineal, aí eu volto a... Entendi. Não é? E tem o céu multidimensional, que é o céu de Dante Alighieri. Não é? Que é o céu espiritual, é onde a vida se continua, que são outras dimensões do espaço, que é um espaço também de estrutura corpórea, de matéria. Isso que eu sempre tive dúvida. Tem um estudo, não sei se é verdadeiro, que a pessoa pode... não sei se isso é verdadeiro, tá? Quando uma pessoa morre, assim que morre, se pesa uma pessoa antes e depois dela ter... Feito a passagem. Ter morrido. E dá uma diferença de peso muito, 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 muito pequena. E durante um tempo teve gente falando, mas isso é o peso da alma, sei lá. Existe, teoricamente, o estado espiritual da gente existe como matéria ainda, mesmo que seja uma matéria muito, muito, muito sutil? Olha, só para te integrar o raciocínio, lembra que eu falei que pineal tem a ver com o ar que a gente respira? Sim. Tem a ver com o céu de Galileu. Sim. Que coordena esse ritmo do corpo, e tem a ver com a captação de informação de outro espaço dimensional, que é a comunicação com o outro lado. Entendi. Que é você perceber a psicosfera, perceber a essência do espírito. Não é? Isso não tem nada demais. Porque assim, o que é você conhecer uma pessoa? Não é? Porque às vezes vive debaixo do mesmo lençol por décadas e você fala, olha um pro outro e diz, você não me conhece, você nunca me viu. O que é você ver uma pessoa? É você ver alguém, é você compreender aquela pessoa. É mais do que a matéria. Não é? Aliás, a matéria, sei lá, por exemplo, essa caneca. Você está vendo essa caneca? Não. A matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida nela. Se apagar a luz, você não vê mais. A matéria é invisível. Da mesma forma, o que tem na superfície de todo o corpo material? Elétron. Encosta um elétron no outro, o que acontece? São cargas negativas, elas se repelem. Então o que você sente como tato? A força de repulsão eletrostática. A matéria é intangível. A matéria é invisível e intangível. Eu estou falando de física comum. Uhum. Entendi o que você está falando. Então, o que é enxergar uma pessoa? De fato, enxergar uma pessoa é enxergar a sua alma, a sua essência, compreender. Matéria. Porque é assim que a gente sente na nossa vida. Quando você se relaciona, a gente percebe desse jeito. Às vezes uma pessoa faz o seu coração bater e você nunca viu essa pessoa na vida. Como isso? Porque não é a matéria que comunica. O que comunica é a força do espírito. A matéria é apenas uma estrutura intermediária. Então, nós temos uma matéria aqui que vibra com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a frequência vibracional. Tá. Se vibrar mais do que isso, você já não detecta mais com seus órgãos sensoriais. É matéria de frequência supraluminal. Já não seríamos possíveis estar nesse estado. Não, veja. O vácuo atômico, por exemplo. O Dirac, que ganhou o prêmio Nobel também, ele falou, existe um mar de partículas no vácuo atômico. O Einstein tinha chamado de energia flutuante quântica do vácuo. Quer dizer, a maior parte da matéria é espaço vazio. Sim. Só que se descobriu que existem partículas que são chamadas hadrons. E esses hadrons, eles vêm e somem. Por quê? Aí é uma interpretação minha. Sim, sim. Eles transitam de uma dimensão para outra. Entendi.
Então, quando ele transita para outra dimensão, muda o meio de propagação, a velocidade aumenta. É a mesma coisa. Que velocidade você consegue colocar uma Ferrari numa estrada de terra? Muito pouco. Muito pouco. Agora, coloca ela numa estrada livre, ela voa. Então, a mesma coisa. Aqui nessa matéria, a vibração ela chega até 300 mil quilômetros por segundo. Mudou de dimensão, a propagação é infinita. Então, se você tem a nossa matéria aqui, relação de massa e energia. Energia é diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado com V tendente a C. Essa é a fórmula de Einstein. A outra fórmula que foi esquecida porque derroga a lei de causalidade. Energia é proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional à raiz quadrada de velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado menos 1 com V tendente ao infinito. Aí você já está falando de um outro plano dimensional. Veja, eu estou falando de metafísica, tá? Mas essa equação, ela saiu da equação einsteiniana. Só que o tempo fica negativo. Mas a nossa mente funciona com tempo negativo. Eu estou olhando para você está me ouvindo, você está presumindo o que foi para deduzir o que é. Então o nosso pensamento, ele vive de tempo negativo. O tempo todo. Talvez até a evolução seja uma eterna trajetória de retorno, até nós nos lembrarmos quem que nós somos. De onde tudo começou. Por isso que o ápice da inteligência é decoração. Recordar, recordes. Tudo coração. Coração. A consciência profunda. Tudo da pulsação da vida primária, inicial, primordial. Entendi. Sérgio, tem algum estudo mais recente, alguma coisa ligada a coma e questões neurovegetativas, assim? Eu acho que um dos estudos mais interessantes que tem surgiu na Bélgica. Estado de coma. Estado de coma. É. Um dos estudos mais interessantes é que você acha que está querendo dizer o estado vegetativo. Isso. Um dos estudos mais interessantes, como eu estou falando de memória, Sim. Tá bom? Aliás, essa questão, viu? Quando eu tive uma parada cardiocirculatória, eu vi meu corpo sendo ressuscitado pela equipe médica. Então você teve uma experiência. Eu já deixei de tentar convencer as pessoas que existe vida após a morte. Eu não sei, foi uma coisa engraçada, porque eu vi que se o meu corpo tivesse morrido, porque ele podia ter morrido, eu estou só esperando saber. Eu estava ali, íntegro, olhando, e meus olhos assim, estantelados. Não é? O corpo, via você... Eu olhava para os meus olhos. Assim. Falei, não, eu morri. Meu Deus, que história é essa? E eu esperei os médicos decretarem. Ressuscitarem ali, fazerem as manobras. Não é? Aí, quando eu vivi isso, eu deixei de tentar convencer as pessoas que existe. É engraçado, eu perdi aquela vontade, necessidade talvez. Até foi engraçado, porque quando eu cheguei no Instituto do Coração, que eu fui levado de ambulância, eu cheguei na emergência e não me identifiquei como médico para não ter privilégios, que eu não gosto dessas coisas. Fiquei lá no corredor do hospital mesmo. E veio o assistente, o residente, e me perguntou se eu tinha perdido a consciência. Eu falei assim, olha, o meu corpo sim, mas eu mesmo não. Aí ele olhou para mim e falou assim, desculpa, eu não te ouvi. Não, eu estou falando para você que o meu corpo perdeu a consciência, mas eu mesmo não. Mas você está brincando comigo? Você está vendo aqui o corredor cheio, não estou de plantão, coisa assim? Pôs a prancheta em cima da minha perna e saiu. E um professor da faculdade, que não tinha me identificado, chegou para mim e falou, você teve uma experiência de quase morte. É QM. Eu vou dar um telefone para você de um médico que você precisa conversar. E me deu, era o meu telefone. Você viveu pra ver isso. Aí você, vou procurar assim que eu sair daqui. Eu falei, é o que eu mais estou procurando, professor. Me encontrar, ver se eu me acho, né? Mas essa experiência na Bélgica, um tenista... Do estado vegetativo. Um tenista estava em estado vegetativo. Talvez semelhante ao Michael Schumacher. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe, né? Mas talvez... Em princípio semelhante, né?
E aí eles pensaram assim, será que ele ouve o que a gente está falando? Será que ele... Não é? Nós vamos fazer uma experiência. Olha, fulano, você era jogador de tênis. Você vai imaginar que você está jogando uma partida de tênis. Você vai ficar meia hora jogando tênis. Mas você não sabia nem se ele estava ouvindo. Não sabia nem se ele estava ouvindo. Vocês estavam ali falando, Exato. fulano, a gente sabe que você jogava tênis. Exato. Bom, aí pegaram e fizeram o exame e apareceu uma área do cérebro. Ressonância funcional? Ressonância funcional. Magnética cerebral funcional. Tá. Você vê, tem que ir pelo vaso, né? Bom, aí pegaram um tenista e falaram, esse tenista saudável, você vai jogar tênis de verdade por meia hora. Fizeram a ressonância, a mesma área. Que abria funcionalidade no cérebro dos dois. Quer dizer, o cara estava ouvindo o que você estava falando. E era capaz de pensar. E o cérebro reagia. E reagia igual como se ele estivesse fazendo. Quer dizer, sei lá, moral da história, o que a gente pensa ou o que a gente faz reage no cérebro igual. Bom, nem precisava desse experimento, né? Um menino num devaneio por uma... apaixonado, devaneio de paixão. O que ele pensa, o corpo reage igual tivesse, né? Não precisava de uma experiência de ressonância. Exatamente. Não é verdade? Verdade. E às vezes é até melhor do que ao vivo. do que ao vivo. Do que o real. Não é? Então, essa experiência é muito curiosa, né? Mas, enfim, não sei se eu estou me perdendo. Não, eu entendi. Eu também. Eu entendi totalmente. E talvez seja isso que pode, de alguma maneira, isso faz um pouco de sentido naquela experiência do Miguel Nicoleles, né? O Miguel foi meu professor lá na USP. Do exoesqueleto era mais ou menos isso. A comunicação homem-máquina, né? Não, mas você tem que imaginar. Tem que imaginar. Você tem que imaginar para que o computador traduza para que ele jogue o estímulo. Você imagina, se atinge um computador, como não atinge o coração de uma pessoa, né? O que você pensa, né? Exatamente. É a psicocinesia, né? É engraçado porque quando o Heine, a Louise e o Joseph Heine estudaram a telepatia ou a psicocinesia na Universidade de Duke, fundaram a parapsicologia, etc., eles faziam no laboratório a experiência com cartas de baralho, por exemplo, que uma pessoa olhava uma carta de baralho e o outro tentava telepaticamente captar qual era a carta pelo pensamento. Então, ele percebia que esses fenômenos telepáticos ocorriam como fenômenos anômalos, raros. Mas antes... Era difícil acertar. Bom, antes do século XIX para o século XX, o Clément-Jagot, que era um estudioso francês, autodidata, ele estuda essa psicocinesia e tem uma experiência que ele fez, que ele está no Jardim de Luxemburgo. Então ele devia estar lá tomando uma soupe d'oignon, lá num bistrô do Quartier Latin, e olhando um senhor sentado, de costas, sentado lendo um jornal. E ele falou, pô, eu vou fazer com que ele olhe para mim pela telepatia. Ficou lá, pá, tentando, tal, não olhou. E passou uma mulher que ele achou atraente. Interessante. E a mulher imediatamente olhou para ele. Aí ele falou, tive um insight. Não é? Lógico que eu estou fazendo uma onomatopeia, não deve ter acontecido com ele. Tive um insight. A telepatia ocorre no esteio do afeto. Por isso que ela acontece de forma tão comum na vida do dia a dia das pessoas e não acontece no laboratório. Então, todo mundo fala, pensei em você, você chegou. Tem que haver um contato. Afeto. O afeto. O que te afeta, né? Porque aquele homem com o jornal não afetou ele, não afetava ele. E olha, você vê, memória é intrinsecamente ligada ao afeto. Com certeza. A criança só aprende se o professor tiver afeto, empatia, senão ela não aprende. Ela até decora, mas esquece. A Melanie Klein, da Escola Psicanalítica Inglesa, vai dizer,
a memória é construída não pelos objetos, mas pelo que você percebe ou sente dos objetos. Você lembra do que você sentiu quando você viveu aquilo, quando você encontrou com aquela pessoa, quando você estava naquele lugar, quando você... Então, a memória é construída em cima do afeto. Não é? Pode ver, a pessoa com Alzheimer, se você trabalhar, você vai perceber que ele desenvolve o afeto. Mesmo não lembrando mais de quem você é. Principalmente porque não lembra. Porque aí joga para onde ele precisa desenvolver. O meu pai, por exemplo, a minha mãe falou, nossa, ele está afetuoso comigo. Como não era. Ele não lembrava que a minha mãe era esposa dele. Nós tivemos que mostrar o álbum de casamento. E aí ele olha para minha mãe e fala, você é a Vera. E deu o beijo mais apaixonado da vida dele. Que provavelmente ele lembrou da Vera no início, quando ele se afetou por ela. E aí ele dá o beijo mais apaixonado da vida dele. Aí minha mãe pergunta, ele tá doente ou ele se curou? Não, ele só retornou. Não é? Porque o que acontece? Precisa de dar ambiência de afeto e de espiritualidade, para que possa haver a abertura, essa conexão. Senão você patologiza a pessoa, fica um Alzheimer como doença, não fica como uma experiência que te traz as experiências do melhor. Então o afeto, ele abre as funções telepáticas e conectivas, não é? Então, e abre os processos psicossinésicos de relação corporal, de o que eu penso acelera teu coração, ou te cura, não é? Então... O grande problema dos afetos hoje, pelo menos no nosso mundo, eu acho que muita gente se perde e acaba criando dependência e não afeto. A dependência afetiva. Dependência afetiva, né? Que talvez seja uma das coisas, quase um fenômeno geral. Assim, puxa, isso é uma coisa que eu vejo acontecer, as pessoas confundem dependência com afeto de verdade. Porque o afeto é me afetar e afetar o meu interesse, querer me interessar pelo aquele ser, entender, compreender. As pessoas hoje querem possuir algo como se fosse um objeto, ou como se compra um objeto, né? E aí o afeto se perde. Puxa, você falou uma coisa tão essencial, porque é assim, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Porque essa perda de referência de quem você é, na essência, que é aquilo que te conecta com Deus, é que te dá potência. Com certeza. Então você passa a compartilhar as relações de amor. E não depender delas. Exatamente. Não é? Porque assim, o amor que é amor, ele te conecta com Deus. Não na dependência do outro. Exato. Viver a vida do outro ou para o outro é desconectar a sua essência. Puxa, isso daí eu acho uma coisa tão... Você sabe até, quando eu trabalhava com os meus pacientes em situação de... vamos dizer assim... em situação onde a medicina já não encontrava mais respostas, não é? Situação de impossibilidades momentâneas. Com a medicina ali naquela situação. E eu ficava sem saber o que falar para eles. Porque na minha mente, assim, nossa, a medicina já disse, não vai ter jeito. Esse paciente vai desencarnar, nada mais a fazer. Mas só que eu encontrava com esses pacientes, eu tinha que falar alguma coisa. E eles me perguntavam, e eu espantava muitos pacientes felizes. Eu falava, gente, que história é essa? Que história é essa? Onde? Não é? Foi aí que eu escrevi o livro 7 Passos para a Felicidade. Porque eu percebi que tudo começava com a conexão com Deus. Porque quando você conecta com Deus, veja, essa é uma experiência singular de cada um. Com certeza. Não tem nada a ver... Com religião. Tem a ver com nem espiritualidade. Exatamente. Acho religião bom também, quando a pessoa busca a essência. Pode ser o meio. Eu acho até que... Eu aprecio as religiões quando a gente busca a essência. Essa conexão. Mas veja, não vem me dizer que não foi provado pela ciência. A maior parte de tudo não foi provado pela ciência e você tem que viver. É verdade. Sabe? Tem que tomar cuidado. E às vezes eu fico pensando assim,
talvez usar a ciência para provar a Deus com as equações que a ciência tem hoje Não é possível. não é possível. Mas também é uma opção de coisa que a gente usa e funciona, Mas eu não acho, é provado. Pois é. No entanto, eu acho que a gente precisa provar para Deus que a gente existe, sabe? Eu acho que essa manobra a gente tem que fazer. Agora, essa é uma experiência singular da vivência de cada um, não é? Uhum. É perceber essa conexão com essa fonte criadora. Começa tudo por ali. Aí, no livro eu coloco, a humildade, deixar-se umidificar por Deus, deixar-se permear. Dizer assim, talvez seja o Dasein de Heidegger. Quando Heidegger, aliás, nós estamos a época do Covid foi muito semelhante ao pós-Primeira Guerra. Foi mesmo. Não é? Parece que o mundo... E o Heidegger vai dizer assim, primeiro admita a situação que você está. Você é filho dessa pessoa, a tua realidade é essa e tal. Admita, é o Dasein. Admita. Aí você vai ver que a tua vida foi construída por forças muito maiores do que você poderia presumir. Ele vai chamar de facticidade. A minha interpretação de Heidegger, lógico. Ele vai chamar de facticidade. E você vai ver que essa facticidade, tudo isso é muito maior do que você. E o único jeito de você vencer isso é transfixar a facticidade, transcender. É quando você faz esse elo com a força divina da vida, e aí você fala, nossa, a vida vale a pena. E quando você fala isso, você percebe que falta pouco para a vida terminar. Será que haverá tempo? E aí ele escreve o Ser e o Tempo, não é? Que é na maturidade, né? Que a gente tem essa percepção. Essa parada, essa percepção. Talvez seja. Talvez a gente precise um pouquinho de maturidade para perceber certas coisas, né? Para perceber o céu, para perceber... É uma experiência da maturidade. Mas eu acho que às vezes a vida impacta com as suas histórias, mesmo uma criança, para ela enxergar isso. A gente vê muito isso no hospital, em situações, né, e tal. Bom, nem sei por que eu estou falando essas coisas. Não, mas nós estamos falando. Tem todo sentido. Ô, Bru, vamos pro Repórter Pipinho? Pra gente... Vamos ver o que as pessoas querem saber... Esse momento, o Repórter Pipinho, Sérgio, nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. São pessoas que gostam do conhecimento. Opa. E elas fazem parte dela. Opa. E aí nós apresentamos o convidado a elas 15 dias antes do convidado estar aqui. E eles passam a acompanhar o seu conteúdo sem seguir você. Tá. Para que... após o episódio, né, quando o episódio vem ao ar, aí dali eles passam a seguir. Mas eles, em cima do que você bota ali de conteúdo, eles trazem as suas curiosidades, as suas dúvidas, e aí a gente dá voz a eles através desse momento agora com o Repórter Pipinho. Podemos? Vamos. Primeira, Bru. O que é o cérebro alfa e como ele influencia a nossa capacidade de perceber e compreender os pensamentos e sentimentos dos outros? Tá, o cérebro disponibiliza para você as ondas alfa que têm frequência de 7,8 a 12 Hz. Tá? E essas ondas têm um protagonismo no teu cérebro a cada hora e meia. Tá? E aí você fica predisposto ao transe ou a uma conexão com algo superior. Essa frequência de alfa de 7,5 a 12 Hz é a mesma frequência do campo magnético da Terra, que é um campo que vem do solo até 100 quilômetros para cima na atmosfera. Tá? É a chamada ressonância Schumann. Ressonância Schumann. Exatamente. É a mesma frequência de alfa. Então, o cérebro alfa, ele é um cérebro de conexão com a natureza. E a natureza é a expressão divina. Essas conexões triangulam e ajudam a gente a se equilibrar se a gente souber usufruir disso. Meditação coloca em alfa? Sim. E olha, veja que interessante. Você está em beta acordado. Sim, aqui. A cada hora e meia é como se você desse uma quase que dormida, sai um pouco do corpo. E aí você percebe a psicosfera, sente tal e capta. Tá? Por que existe o alfa? Porque você precisa de levar para o espírito, ou seja, assimilar para o seu interior as suas experiências de vida.
Então, a cada hora e meia é feito um download. Entendi. Então, se você leva uma vida sem significados, você tem a experiência da materialidade, mas não tem a assimilação do aprendizado. Então é como se toda a informação não fosse Não chega. Porque é importante a gente entender que é o seguinte, na vida não importa se aconteceu uma coisa que te fez sofrer ou que te fez sorrir. Não importa, importa é se você aprendeu. Uhum. Porque se algo te fez sorrir e você não aprendeu, não assimilou para o espírito, para a sua essência. E se você te fez sofrer e você também não assimilou, também não valeu. Então, o ponto de encontro entre o sofrimento e a felicidade é o aprendizado, é essa assimilação. E essa onda alfa é uma estrada que continuamente está te presenteando com essa possibilidade. Por isso que é importante encontrar significados, não é? Agora, quando você está dormindo, acontece o inverso. Você está num tipo de alfa, que é o delta, que é um alfa mais profundo, e a cada hora e meia você entra em beta. E os seus olhos começam a se movimentar. Que é o REM. Você está fazendo um download das suas experiências espirituais e trazendo para o arquivo cerebral. Faz o movimento contrário, de estrada contrário. Exato. Entendi. Então a fase REM é um movimento contrário. Contrário. Por isso que é importante cuidar do sono. Perfeito. Da experiência espiritual do sono. Porque ele vai impregnar os seus neurotransmissores com respostas. Entendi. Agora, se você dormiu e caiu feito uma lata na ribanceira... Ou tomou um remédio. E tal, peraí, por que... Você não está tendo. Não é? Eu acho assim, se precisar tomar um remédio... Sim, okay, mas não pode ser a regra. Mas precisa de... Você vai tomar o remédio, mas você precisa fazer um trabalho de empoderamento para depois sair dele. Exatamente. Então, o que acontece? Você faz com que as experiências espirituais sejam capturadas pelo cérebro e aquilo funciona como memória. Pode ver, em interpretação de sonhos de Freud, o paciente dele se lembrava de nomes científicos de samambaias. Ele sonhava. Mas de onde eu sonhei com samambaias de nome científico? Não precisa nada. O cara que descobriu a penicilina. Pois é. O que acontece? Ele frequentava uma mesma residência de um amigo. E no hall tinha quadros com nomes científicos de samambaia. Conscientemente ele não lembrava, mas no sonho ele lembrava. Porque o sonho ativa a memória. Por que ativa a memória? Porque nós temos o REM que traz essas experiências, a assimilação espiritual de onde você transita. Sabe? Perfeito. E é o inverso disso, não é? O inverso do dia. O inverso do dia, né? Que te dá uma dormidinha para você poder assimilar para o espírito. Agora, depois imagina levar um dia sem significado, sem aprender. Aí aconteceu uma coisa que te chateou, você fica chateado, magoado. Agora, espera um pouco, o que a vida está querendo dizer? Conversa com o destino, vê o que ele tem para te ensinar. Aí cada hora e meia, você vai ter um alfa que vai vai favorecer que essas experiências cheguem na sua essência. Num nível superior. Para que depois traga as reflexões dessa experiência espiritual para o corpo. Perfeito, nunca pensei nisso. Vou ficar encucado agora. Próximo, Bru. O sexto sentido pode ser explicado cientificamente ou é apenas uma questão de intuição? Olha, você sabe que de alguma forma, eu vou dizer de alguma forma, porque eu sou muito amigo e a gente tem uma interação importante de apoio mútuo no terreno da ciência. O professor Elcio Abdala é o chefe do radiotelescópio de energia escura, que é o maior do mundo, que foi instalado no Brasil. Esse radiotelescópio, ele vê... De energia escura. Tá. Por que chama energia escura? Porque ele capta vibrações de um universo que não se enxerga. Exatamente. Mas a luz não chega. Ele mobiliza um campo e fez com que a ciência descobrisse que, na verdade, o universo que a gente estuda, da tabela periódica, dos elementos químicos, do que você estudou, tudo que se estuda na bancada científica é 5%. De tudo que existe. De tudo que existe. Sendo que 5%, 4% é hidrogênio. O resto é o resto da tabela periódica. Tá? Esse universo que gera uma onda de fundo que é registrada pelo radiotelescópio de energia escura, que é 95% do universo, do que existe, não se conhece uma única equação. Aí eu pergunto, o que é explicado cientificamente? Muito pouco. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Então,
Eu acho que a ciência é muito importante para saber para onde roda o parafuso. O resto não dá, né? Não, achar para que explicar. Para esperar, sentir ou mudar, esperando as comprovações. Não dá. Não dá. Agora, pensa o seguinte. O sabor da laranja. Ou você experimenta, não adianta provar no laboratório. Tem certos saberes que eles não são absorvidos pela ciência. Eles são experiência. Então, sabe, na minha época antiga, era um diretor do Instituto Butantan, um bioquímico. E ele falava assim, psicanálise não é ciência, não vale nada. Eu falei, o que o senhor conhece de psicanálise estudando bioquímica das cobras? Porque a gente tem que ter um pouco de bom senso. Não, mas a gente vive em tempos que as pessoas criticam aquilo que elas não têm nem noção. Entendeu? Sabe, tem que ter um pouco de bom senso. Uma pessoa estuda bactéria e vai falar de psicanálise. Pera, onde que nós estamos? Sabe? Isso é outra epistemologia, outra metodologia. A gente tem que sair dessa de que o cientista domina o conhecimento da vida. Então... Talvez, 5%. Ciência é muito importante. Eu sou mestre em ciências. Sim. É muito importante. Mas eu sei que ela serve para saber para onde roda o parafuso. Para saber por que você casou com aquela pessoa, por que você está sorrindo. Ela não serve. Você tem que usar outra epistemologia, outros modelos de acesso ao saber. Só para dizer. O que é o sexto sentido? Pode ser explicado assim, ou é apenas uma questão de intuição. Então, diante do que eu estou dizendo, não faz sentido. Entendeu? Porque assim, se foi provado que existe o sexto sentido no laboratório e você não percebe, o que vale para você? Nada. Se foi descoberto o espírito lá na Harvard e se você não se descobriu a si mesmo, o que vale? Nada. Entende? E se você percebe o seu sexto sentido, mas os cientistas não descobriram no laboratório, então você não existe? Perfeito. Entendi. Sabe, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso e valorizar um pouco a vida na sua amplitude e saber colocar os modelos de acesso ao conhecimento nos lugares que eles têm que estar. E a gente tem que ter humildade. Sem dúvida. De saber que a gente sabe muito, muito, muito pouco. Eu costumo dizer que eu estudo não é para saber tudo, é para ter novas dúvidas, porque eu não tenho a menor ilusão. Pronto, Sócrates. Exatamente. Sem dúvida. Próxima. Como os cristais de apatita na glândula pineal podem influenciar a sensibilidade magnética e os estados como transe ou possessão? Isso eu estou estudando. É o seguinte, porque... Ele faz uma carinha de estudante. Aquela coisa de... É porque, assim, uma das coisas que me fez um eureka foi... Veja, eu não descobri os cristais da pineal, mas as imagens que eu tirei do... microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico. Eu não descobri, já se sabia. Sim, sim. Mas só que as imagens que eu tenho são as melhores da medicina. A medicina não tem imagens melhores, até agora, até hoje, do que as imagens que eu fiz. Agora, não fui eu que disse isso. Foi quando eu recebi o convite da Universidade de Harvard para falar sobre isso. Aí que eu soube. Você fala, nossa! Aí foi uma coisa bizarra, porque as micrografias eletrônicas eu fiz na época que eu bati a máquina. E eu não sabia que era tão assim, uma coisa que ninguém tinha feito ainda, que era... Eu vim saber em 2018, não é? Só que esses cristais, eles têm... A apatita tem muito elétron na superfície. Então, são estruturas que têm muito elétron. Então, são estruturas sensíveis a campo. Por isso que aí a minha hipótese de trabalho, que a pineal, ela é um sensor magnético. Ela converte estímulo magnético em neuroquímica. Então, você tem o polo geomagnético, que é o da Terra, por isso que os animais conseguem migrar, porque eles migram por essa sensibilidade. E você sabe, quando o homem descobriu o fogo, não é? Ele pôde se reunir em círculo, né? E fora da caverna. Por quê? Porque o guepardo atacava de noite e o leopardo de dia. Ele não dava para dar as costas para a floresta, mas quando acendeu uma fogueira, eles puderam dar. Aí foi a primeira vez que a humanidade olhou um dos olhos do outro. Que impressionante. E aí, a pineal passou a captar um magnetismo empático. Então, a partir do fogo, tá certo. Na noite. Na escuridão da noite. escuridão, que onde ela faz o maior contato. Onde tem exato. Perfeito. Aí começou o magnetismo empático. Não é? Então,
é o campo magnético, a pineal era sensível. Isso é uma hipótese de trabalho. Eu digo o seguinte, é a heurística do saber. O que é heurística? Quando o Albert Einstein, não querendo comparar, a questão não é essa, mas é a questão paradigmática, colocou a lei de relação de massa e energia, da famosa fórmula, era heurística da relação de massa e energia. Quer dizer, não tinha uma comprovação científica, mas o assunto era suficientemente importante para ser colocado em pesquisa na ciência. Então, o que eu falo disso é a heurística do saber. O que é esses estados de transe? É quando entra em alfa. O que é a possessão? É quando ocorre uma conexão, uma interferência de rádio, né? Começa a chiar, não é? E como é que acontece todo esse movimento na relação com o organismo? Através de campo magnético. Quem capta o campo magnético? A pineal. E transfere para a neuroquímica. Então você se emociona, o seu coração acelera. Que é uma força do espírito que movimenta o corpo. Não é? Então essas relações elas se estabelecem. Por isso que estado de transe ele tem sinais biológicos. Como é que eu sei que uma pessoa está teatralizando ou ela está de fato sentindo? Por exemplo, eu recebia muito dos diretores de teatro assim, olha, esse ator você precisa dar uma olhada nele, porque ele está encenando de forma muito verdadeira. Então ele sai no tapa. Porque o teatro é engraçado, né? Ele precisa ser tão verdadeiro que dê noção de realidade, mas nem tanto que achem que é verdade. Senão vira delírio. Não é? Então, o que acontece? O transe, por exemplo, quando tem acoplamento mental, é adrenérgico. Então, acelera o coração, aumenta a pressão arterial sistólica, diminui a circulação, fica mão fria, pé frio, não é? A cabeça fica quente. Não é? E quando é o transe enteógeno de desdobramento, saída fora do corpo, a resposta é colinérgica. Faz barulho o aparelho digestivo. A pessoa fica anabólica, ela forma cisto de tireoide, cisto de renal, cisto hepático, ela engorda comendo alface. Então um é simpático, o outro é parasimpático? Parasimpático. O que você está dizendo é que o transe é colinérgico, é parasimpático. É parasimpático. E a possessão? É adrenérgica. Tá, perfeito. É que assim, se a gente for fazer um pouco de coincidência entre adrenérgico e parasimpático, tem algumas diferencinhas, mas o mais vale no básico, sim. No geral. Por isso que a pessoa que tem muito desdobramento, muito transe enteógeno, ela tem anabolismo, ela engorda fácil, ela forma cisto, ela forma mioma, ela forma... É tudo que é anabólico. Ela forma tecidos ectópicos, ela forma pedra, sabe? E a pessoa que tem mais ela é mais agitada, ela fica violenta, né? Quando ela tem, é uma coisa adrenérgica. Tem força muscular, não é? Entendi. Perfeito. Próximo, Bru. Como o cérebro está envolvido na experiência de conexão com o divino? Aí é que a gente fala, o que é o cérebro? Não é? Porque se fala cérebro, o que é cérebro? É neurônio? Não, cérebro é o neurônio, mais células da glia, mais sistema vascular, não é? Mas aí não existe cérebro sem as outras partes do corpo. Então, pera um pouquinho, o que é de fato o cérebro? Aí o cérebro, quando você está... O embrião, tem uma fase do embrião que é o canal neuroentérico. Que o cérebro se comunica com o intestino. Totalmente. É uma fase. E você fala, o que é o cérebro? Não é? Então eu acho que a gente precisa quebrar um pouco mudar um pouco de paradigma e pensar na conexão sistêmica. Então, o que é a conexão com o divino? É a sua experiência de integração, de percepção corporal, de ground. E de integração. É o ground e a integração com a natureza. É essa sístole e diástole. É a sua respiração, é a sua pulsação, não é? É o diálogo com o seu corpo. Aí sim, é quando você se expande, você se percebe que você depende do sol, que a lua influencia o teu desenvolvimento, que as estrelas te trazem respostas, que você respira as estrelas, enfim, que você conversa com a natureza, que você dialoga, que você não subjuga mais a natureza, que você não é um consumidor da natureza, você não vive da morte, você vive da vida. Então, aí você está conectando com o divino. O que você chamou não vive da morte? Da morte do que está ao redor, da destruição. Porque você imagina um animalzinho... Entendi. Imagina você comendo seu cachorro. Qual é que é a diferença de um porco? O porco é tão inteligente como um cachorro. Um polvo é inteligente como um gato. Com certeza.
Não, perfeito. Era isso que eu queria ter essa certeza. Concordo. Veja, eu acho que você estou falando assim, o mundo, Sim. deve começar a mudar o paradigma. Não precisa de ferir a tua suscetibilidade, mas começa diminuindo, Perfeito. começa repensando. Próximo, Bru. Perfeito. Existe a hipótese de que a consciência pode existir em outras dimensões? Eu acho que a situação é diferente. Eu acho que a tua consciência, ela já vive em múltiplas dimensões. O seu corpo tem múltiplas dimensões. Veja, o seu corpo tem a anatomia que você vê, depois ele tem um campo eletromagnético, que é outra dimensão. Assim você faz um eletrocardiograma, uma ressonância nuclear magnética, e você detecta o seu corpo por outra dimensão. Depois tem a dimensão espaço-tempo, que já é a quarta dimensão, mas que coordena os ritmos do teu corpo. E depois tem a quinta dimensão, quando o tempo já não existe mais, é quando você consegue ter uma visão cósmica, não é? Então tudo isso está acontecendo agora contigo, todas essas dimensões. Ainda que você não repare. Mas tem que prestar atenção, isso não é uma hipótese, isso está disponível para você, você precisa prestar atenção. Perfeito. Usufruir dessa potência que você tem. Próxima, Bru. Essas experiências de quase morte revelam algo sobre a vida após a morte ou são reações cerebrais em situações extremas? Isso é uma coisa engraçada, né? O professor Miguel Reale, que foi diretor da Faculdade de Direito da São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, né? E foi reitor da Universidade de São Paulo. E ele foi operado do coração. E na operação ele teve que fazer circulação extracorpórea. Quer dizer, você vai abrir seu coração, a circulação precisa passar por uma máquina. Bom, para isso, precisa de uma anestesia. E precisa resfriar o cérebro, porque senão ocorre morte de células cerebrais. Então o cérebro é resfriado. Bom, ele depois voltar o sangue, tudo de novo. Tudo de novo. Ele passou pela cirurgia e ele lembrava o que foi falado. Durante o E ele, quando ele volta, ele fala, gente, foi falado isso, e o staff confirma. E aí ele escreve um editorial no jornal Estado de São Paulo. Convoco, aí eu estou traduzindo com as minhas palavras, Sim, claro. Convoco os professores e pesquisadores da universidade da qual fui reitor a considerar a possibilidade da consciência estar fora do corpo. E relata a experiência dele. Não é? Aí eu fui conversar com um anestesista, ele falou, não, sabe o que é? Porque a anestesia não aprofunda, não sei o quê. Eu vou te dar meia garrafa de pinga, eu quero ver se você fala lé com cré. Estou fazendo um desafio. Agora você quer me dizer que o pré-anestésico, a anestesia profunda de uma cirurgia cardíaca, o resfriamento do cérebro, tudo, o indivíduo ele tem lógica e coerência para lembrar das coisas que aconteceram. É impossível. Eu vou te dar uma garrafa de pinga, eu quero conversar com você daqui meia hora. Mesmo assim vai ser difícil. Não, perfeito. Sabe, Perfeito, gente, a gente tem que ter um pouco de bom senso também, né? O mínimo, né? É. Próximo, Bru. É possível que o cérebro humano tenha a capacidade de transmitir ou receber pensamentos diretamente de outra pessoa, como se fosse telepatia? Você falou, precisa ter afeto. Eu não sei se... Veja, pensa você. Você está ouvindo uma música. Quem ouve a música? É seu cérebro? É seu ouvido? Quem ouve a música? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você fala telepatia, você está falando de uma mensagem, não é? Se você diz para uma pessoa, eu te amo, quem ouve? É o cérebro dela? Não. É a essência dela. Isso é para pensar, porque a gente está dando muito poder para o cérebro. Veja, eu coloco um cisco no olho de uma pessoa, ela consegue viver? Eu não consigo fazer nada com um cisco no olho. Então a gente precisa de começar a pensar a proporção das coisas. Por isso eu dou curso de neurociências, né? E eu não gosto desse nome, neurociência. Você gostaria de que nome? Qual nome Eu acho que daria? não tem sentido. Neurociência, ficou uma moda, neurociência, tudo é neuro. E o neurônio, coitado, ele tá no último do lugar. Exatamente. Você daria o nome de quê, então?
De consciência. Eu acho que daria o nome de ciência da vida. Ciência da vida. Ou consciência da vida. Consciência da vida. Não sei. Ciência da consciência. Porque assim, a minha capacitação assim, no currículo Lattes, da minha formação, é neurociências do comportamento. Então eu sou de neurociências, mas assim, virou uma moda neurociência e eu não estou achando que diz o que tem que dizer, sabe? Na verdade. Mas esse dizer o que você está querendo dizer passa por uma mudança de paradigma, de auto-observação e observação externa também. E isso tem que haver sístole e diástole. Tem que ter esse diálogo, né? Ir para fora e vir para dentro. Ir para fora e vir para dentro. Isso chama aprendizado. Exatamente. Então, cabeça aberta para aprender. E numa sociedade onde você tem um entretenimento num volume absurdo, sem conteúdo nenhum, o que acontece é que você não capta mais isso. Não tem esse movimento. Puxa, você está falando uma coisa que é uma coisa que eu tenho visto nas pessoas, que é o seguinte, se eu fosse um índio norte-americano, eu diria a morte do xamã. Que é assim, as pessoas estão numa situação que seria equivalente a uma semente. A semente se enterra ela apodrece a casca, essa é a morte do xamã, para crescer o meristema. Então nós estamos num momento que a gente tem que deixar muita coisa que não serve mais. Mas e o apego? Para crescer. Esse apego está doendo. É isso. Ele está doendo. A gente precisa repensar. Tem coisa que a gente precisa deixar, que a gente precisa... Para nascer a nossa parte boa, que olha o sol, que olha... Então, às vezes, a gente está sofrendo ali, amargando debaixo da terra e a semente apodrecendo a casca. Exatamente. Tem coisa que precisa deixar. E a gente precisa admitir isso. O passado, a gente não pode ser escravo do passado. O passado tem que ser nosso professor, não é? Impulsionador. Essa casca que apodrece serve de adubo para a emergência do meristema. Eu acho que é o medo, né, que as pessoas têm do desconhecido, mas o conhecido está muito ruim. Precisa lembrar da essência, é um exercício. Exatamente. A gente precisa lembrar da essência. Sabe, a escola precisa de trabalhar o que interessa para o desenvolvimento da criança e do ser humano. Porque a escola, o que está fazendo? Ela está obrigando a criança a fazer o que não faz sentido para ela. Então ela adoece. Depois manda para o meu consultório para eu dar Ritalina. Entendeu? Uhum. Então eu falo assim, que receita que eu tenho que dar para a escola e para os professores para repensarem um modelo que nós temos que ensinar a viver. Nós temos que lembrar as crianças das potencialidades delas, nas suas singularidades. Que nós temos que ter essa pedagogia para que nasça essa nova humanidade. Senão a gente vai adoecer as pessoas. Para florescer o que há de melhor em nós. Tem alguma música que tem essa letra. Próxima. Qual é o papel do pensamento na manifestação de experiências espirituais? Eu tenho uma ideia muito própria a respeito de pensamento. Uhum. Eu desmembro essa palavra. O que é pensar? O verbo pensar. O verbo pensar é cuidar de uma ferida. Você pensa uma ferida. Pensar uma ferida é fazer um curativo. Essa é a origem do nome. Então... fazer curativo. É você pensar uma ferida, é você curar a ferida. É você tratar para curar a ferida. Então, a enfermeira pensa a ferida. Uhum. Pensar a mente é curar a mente. Então eu acho que o pensamento, mas é uma ideia muito própria que eu tenho. O pensamento é algo que você elabora pela vontade que cura a tua mente. Por quê? Porque ela faz a escolha porque a mente é um espelhamento da nossa convivência. E ela faz as melhores escolhas, de sorte que a tua mente permita você se aproximar da sua essência. Então o pensamento só é pensamento quando ele elabora a melhor parte daquilo que passa pela mente e das suas percepções. Se não for isso, não é pensamento, não há luz, não há lucidez. Você chamaria de quê? Do pensamento? De ilusão, sem luz. Ilusão. Ok. Perfeito. Ilusão. Perfeito. Próximo, Bru. Quais são os principais conceitos da psicologia e a fenomenologia espírita? Olha, o espiritismo, né? O espiritismo
Eu gosto muito de uma introdução, do prefácio que existe no Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor pulverizaram pelo planeta as informações que seria o Consolador prometido. Bom, isso significa que naquele século XIX, muita informação chegou em todas as partes do planeta. E é verdade. Para você detectar isso, você tem que falar todas as línguas. Pra você ter uma ideia, por exemplo, há alguns anos atrás, eu estava no Rio Negro e com um barquinho eu fui para um igarapé, à esquerda, e tinha uma bandeira hasteada branca. O caboclo que estava me guiando falou assim: é uma tribo que está se instalando. E essa bandeira quer dizer que eles estão receptivos. E era uma tribo de tucanos que vinha do norte da Amazônia, na fronteira com a Colômbia, e estava descendo ali. Quando nós chegamos com o barco, vieram logo as crianças, tal, e uma pessoa que parecia o cacique já nos recebeu e eles estavam preparando uma reunião. E o cacique falou para mim: eu estava te esperando. Falou numa língua assim, meio português, meio castelhano, meio a língua dele. Mais ou menos uma pessoa do Japão tentando falar português, por exemplo, sai umas coisinhas diferentes. Bom, aí ele falou assim para mim: eu vou te mostrar a medicina espiritual. Eu caí do cavalo, porque eu pensei assim: como que ele sabe que eu sou médico? Não tem nada, eu tava de... calça jeans. Tava, né? Falei, nossa, que estranho. E eu cheguei na hora e tal. Aí ele me explicou, porque existem dois mundos. O mundo de onde viemos e o mundo onde estamos. Aí eu falei, nossa, eu estudei isso no Allan Kardec. Aí eu falei, que coisa, essas informações, elas chegaram por todos os lados. Você tem, por exemplo, a obra de Leon Tolstói, que é o maior tratado pacifista do planeta, Deus. Aquilo lá é uma obra inspirada na mesma época. A música transcendental de Liszt, da mesma época. Você tem no Oriente o Shri Yukteswar, depois que orientou Yogananda. São figuras que tudo isso é o Espírito da Verdade, chamando para que a gente conheça todas as culturas. Então, o que acontece? Houve forças superiores que vieram das estrelas, que vieram de outras paragens superiores, trazendo amparo para o planeta Terra. E informação, ei, tem mais coisas do que vocês imaginam. Nós vamos pulverizar a informação. E aí, o Allan Kardec começou a estudar esse negocinho. Começou a corresponder carta para cá, carta para lá e tal. E surgiu esse conhecimento que é o Espiritismo, que veio não para se tornar uma religião sectária, mas para ser um corpo de conhecimento que integra todas as culturas e os saberes. Então, o que é a psicologia, a fenomenologia espírita? É todo estudo fenomenológico da psicologia que tem olhos para enxergar toda a mensagem que foi passada no século XIX e que traz luz para a amplitude do que representa a vida. É verdade. Houve uma concentração de novos saberes muito grande nesse período. Acho que a gente não entendeu muito bem ainda. Como um todo. Próximo, Bru. Quais estratégias você sugere para ajudar os pacientes a distinguir entre pensamentos intrusivos e percepções genuínas? Bom, primeira coisa, você precisa saber ao que você veio. Então, normalmente, o meu paciente ele não sabe. Acho que a maioria das pessoas não sabe, Sérgio. Não sabe. Então, eu faço uma sugestão para o paciente. Vamos começar pesquisando a tua parte espiritual. As ondas alfa, as ondas delta, as ondas... Vamos ver como é que é. Aí aparece ali. Aí aparece, por exemplo, vamos supor, uma área de Wernicke muito ativa. Nossa, você tem uma conexão na linguagem aqui. A gente podia trabalhar um pouco o processo criativo. Nossa, eu tenho isso, eu costumava escrever. Aí começa a aparecer perfis, possibilidades. Começa. Aí o que eu faço? No meu serviço, eu recebo meus pacientes numa experiência espiritual. Uhum. Independente da religião.
Eu tenho judeu, padre, muçulmano, tem uma experiência espiritual. Porque se a gente não criar esse ambiente, como é que nós vamos lidar com essa dimensão? Então eu tenho um trabalho voluntário. Toda semana eu recebo os pacientes familiares para a gente passar por uma experiência espiritual. Tem experiência de meditação guiada, de bioenergia, tem experiências de intercâmbio espiritual, tem várias experiências para a gente viver um pouco junto isso e descortinar horizontes. E aí, na sequência, o paciente ele vai encontrando. É lógico, ele chegou lá com uma doença autoimune, uma retocolite ulcerativa, ou chegou com uma esquizofrenia, tudo. Vamos reconstruir esse diagnóstico, porque o pessoal confunde muito diagnóstico com classificação. Depressão não é diagnóstico, autismo não é diagnóstico, TDAH não é diagnóstico, gastrite não é diagnóstico. São classificações. O que é o diagnóstico? Como aquilo funciona naquela pessoa. O que é aquela pessoa? Pela Organização Mundial de Saúde. É um ser biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. E você precisa definir como aquilo se resolve na pessoa em todas as dimensões dela. Aí você chegou num diagnóstico. A partir dali você vai definir conduta. Senão você não trata a pessoa. E ocorre essa falência que está acontecendo com a medicina. O que você está falando é que os médicos estão se precipitando em dar dentro da classificação que está... Confunde classificação com diagnóstico. Diagnóstico você pega, é o todo. Para você entender, você que é ouvinte, tal, gastrite. Chegou um paciente no consultório, olha, que é uma coisa bem concreta, com fraqueza nas pernas. Era um atleta, não consegue mais correr, mal consegue andar. Foi investigado se estava com esclerose múltipla, não estava. Paraparesia espástica tropical, que é uma virose que tem dado bastante, não estava. E tal, nada. Sabe o que era? Era carência de B12. Ele estava com a B12 a menos de 100, porque tinha uma gastrite crônica que não absorvia a B12. Era gastrite o diagnóstico dele. Ele não tinha dor de estômago. O outro tinha pneumonias recorrentes de base de pulmão. Até o próprio remédio que, em geral, se dá para gastrite, prejudica a absorção de B12. Mais ainda. Aí, o outro tinha pneumonias de repetição. O que era? Era um refluxo por uma gastrite. O outro tinha a dor de estômago. Entende? Bom, os três são gastrite, mas espera um pouco. Cada um é um diagnóstico diferente, porque são histórias diferentes, perfis diferentes, hábitos diferentes. Eu posso até usar o mesmo pantoprazol, vamos supor. Eu posso até usar o mesmo, mas eu vou ter que estabelecer condutas diferenciadas para cada um. Então, veja, olha, eu estou falando de uma gastrite. Imagina quando você fala depressão, quando você fala ansiedade, quando você fala TDAH. Aí você constrói a doença na pessoa mesmo. Pela falta de fazer um diagnóstico. Isso é uma coisa da doutrina médica. E diagnóstico envolve você enxergar a pessoa nas dimensões da pessoa. Então, tanto assim que a Associação Americana Mundial de Psiquiatria fala, tem que pesquisar o domínio espiritual. Está na definição de saúde mental. Pronto. Tudo isso. Né? Bom, aí o que eu vou dizer? O que eu sugiro? Eu sugiro primeiro, assim, precisa de acertar o diagnóstico. Eu gosto de trabalhar esse eixo do ponto de vista existencial para trabalhar a potencialidade da pessoa. Entendeu? Que é a busca de sentido e propósito daquela pessoa. Aí vai nascendo, porque tudo isso nasce de dentro da pessoa. Não sou eu que vou colocar para ela. Eu tenho que dar espaço para poder nascer de dentro dela. Ou ajudar, né? O professor Benson, ele criou na Harvard o Mind Body Hospital. E o professor Benson, ele trabalhava o bem-estar evocado. O médico evoca do paciente. Não é? E eu tive a oportunidade de conviver com o professor Benson, que era uma pessoa espetacular, se interessava muito pelos nossos estudos, mas desencarnou faz uns 2 anos, mais ou menos. Não é? Mas entendi o raciocínio dele. Sim. Próximo, Bru. Sérgio, chegamos num momento bem especial. Vamos. A gente dá voz agora ao Pipinho. Pipinho. Pipinho é esse cérebro. É o nosso símbolo aqui. É um mascotezinho. E aí, ele, ao decorrer do nosso conteúdo que você foi falando, ele gera palavras que faz como um ping-pong. A mãe dele joga para você o que vier na sua mente
você fala. Nossa, tá? eu faço esse teste com os meus pacientes. Isso é Escreva o que vier na sua mente. Mas tem que ser, né? Para ter um pouco de linguagem que quebra aquela coisa do discurso. Formal, né? Isso. Eu fazia isso em consulta também. E é o que vier mesmo, tá? Teste projetivo. Minha terapia hoje. Isso mesmo. Diz que bom terapeuta que ouve. Tô me sentindo assim, terapeutizado. Podendo desabafar essas coisas que a gente não tem com quem conversar, né? Ah, mas isso é muito bom. Número 1, amor. Amor é a essência de tudo. Amor, eu estou buscando isso. É o encontro de si, é o encontro da referência. Amor é todo o propósito de nós estarmos vivos aqui. Nós viemos aqui para aprendermos a amar. 2, conexão. A conexão, eu acho assim, a essência da conexão é entre você e Deus. Depois o resto tudo é ramagem que surge a partir dali. 3, você tem alguma teoria particular que queira compartilhar? Nossa, teoria particular? Eu não sei se essas coisas que eu pesquiso, elas não são um tanto particulares, no sentido que são inéditas, Mas, não é? São as referências que eu tenho de estudo de pineal, que eu tenho tido das universidades da qual eu fiz conferências, a Harvard, universidades nos Estados Unidos, na Europa, me dão a referência de que é um conhecimento singular, né, vamos dizer assim. Ou pelo menos inédito. Inédito. Eu acho que eu trago essa responsabilidade, sabe? Eu não digo que seja uma coisa de mim, porque eu acho que o meu conhecimento dependeu muito da literatura do Chico Xavier. Uhum. O Yogananda teve uma importância também muito relevante, né? Então eu acho que eu fiz mais um corolário de saberes que já estavam ali codificados. Você compartilhou, né? Bebeu nas fontes e... 4, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento escolheria visitar? Passado ou futuro? Eu acho que eu queria ir para o futuro, porque assim, o nosso passado, ele é mutável, porque conforme o ângulo que eu enxergo ele, é como a imagem de um caleidoscópio. Conforme o ângulo que eu enxergo ele, eu consigo ressignificar o passado, e eu trago muitas chagas do meu passado, coisas que eu deveria ter feito e não fiz, coisas que eu fiz e não deveria ter feito, e isso daí mexe bastante comigo. Eu queria ir lá no futuro para olhar esse passado novamente e ressignificar, sabe? Me libertar. 5, complete a frase. Espiritualidade é... a singularidade de uma pessoa, de um ser, de um objeto, não é? Então, a flor que você ganhou da pessoa que você ama, ela não é só uma flor, ela tem algo a mais. O teu cachorrinho não é o totó, é a mel. Não, eu tenho um cachorro mais bonito. Não, mas a mel é a mel, é esse a mais, é essa soma que é maior que a soma das partes. Perfeito. 6, felicidade. Felicidade é o título do livro que eu escrevi. Felicidade vem do latim felix, quer dizer fruto. Frutuoso. É a sua entrega para a natureza, que faz com que você consiga passar pelas maiores adversidades sem se abalar, porque você está certo daquilo que você veio entregar. Sentido e propósito. Perfeito. 7, uma saudade. Nossa, eu tenho uma saudade. Eu tenho uma saudade contínua dos meus filhos, da Greta, do Pietro e da minha esposa, a Marina. Uhum. Apesar de conviver com eles. Todos os dias. Todos os dias. Uhum. Você sente saudade até estando com eles. Interessante isso. É uma coisa muito maluca isso. É uma conexão de expansão muito grande. Né? Talvez a gente tenha lembranças subreptícias, lembranças guardadas de um passado que não aparece de forma clara para a gente, que traz alguma coisa muito boa, né? Perfeito. Para finalizar, um pensamento,
seja seu, de algum autor, uma frase? Eu acho que às vezes a gente se afeta muito com as coisas que a gente perde, né? E tem um poema de Drummond de Andrade, chama-se Memória, né? Que ele transforma o que a gente perdeu numa coisa maravilhosa, não é? Amar o perdido torna confundido este coração. Amar o perdido torna confundido este coração. Como pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não? Perfeito. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Drummond. Meu querido, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Nossa, uma terapia que eu passei aqui. Muito obrigada. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Pela inspiração. Obrigado, pela inspiração. Você é um cara que faz a gente pensar fora da caixinha. Isso exatamente. É fantástico. Vamos somar, né? Isso é fantástico. Não, pro lado positivo. Viemos para isso, né? né? Porque tem gente que faz a gente pensar fora da caixinha pro outro lado. Ficaria aqui mais umas 3 horas. Meu querido, eu queria te oferecer aqui, você já ganhou as camisetas, mas olha... nós vamos formar uma faculdade de felicidade. Pois é. Queria, Mentes Depressivas foi a primeira vez que eu começo a falar das pelo menos 3 dimensões da doença do século, que é... Vou estudar com muito carinho para poder... Por favor, porque aí eu falo da espiritualidade, não com a profundidade, mas abrindo a questão que não basta tratar se a gente não despertar essa conexão, senão a gente não sai do mesmo ângulo. E aqui um livro de ficção que eu escrevi com uma amiga de faculdade que fala um pouco de transcendência, que fala um pouco horizonte vertical, de xamãs, que fala um pouco de indígenas do Centro-Oeste. Horizonte vertical, onde o fim é apenas o começo. Nossa, esse é a cruz do Cristo. É o madeira horizontal dos problemas, sustentado pela solução da verticalização. É uma história ficcionada, mas que eu acho que você vai gostar. Maravilha. Muito carinho. Se você começava pela felicidade. Tá. Até para eu tô querendo estudar o assunto. E outra coisa você vai estar recebendo mês que vem, mês que vem não, agora em novembro, até o dia 15 no máximo, esse livro, que é o meu livro novo, chamado Um Tempo para Mim, 10 minutos diários de autoconhecimento mental. Preciso disso. Todos nós. Então, é um pensamento meu que eu falo alguma coisa e no final tem uma parte para anotar o que aquele o que te despertou, que sentimento fez você sentir, que é para a gente cuidar um pouquinho também do que a gente está pensando, do que a gente está imaginando, mistura um pouquinho de tudo. Você vai receber assim que for lançado no mercado. Então você depois o Gustavo vai pegar o teu endereço para assim que chegar. Que maravilha. A gente poder te enviar, tá? Mas aí, gente... e também, para quem não vai ganhar, porque o Sérgio vai ganhar. Para quem não vai ganhar, gente, está disponível na Amazon.com.br e está disponível nas lojas e online da livraria Leitura, né? Das livrarias Leitura. Isso mesmo. Queria agradecer muito a Leitura, que eles sempre me tratam com muito carinho. É impressionante as livrarias Leitura. Impressionante. Como me tratam com carinho. Se um dia você lançar algum livro... Eles são... você está passando num shopping, tem uma livraria Leitura, eles te chamam para você autografar livros e deixar para as pessoas que forem comprar, pegar e de repente já está autografado. Legal, que máximo. Que coisa bonitinha, né? Nossa. Muito bonitinho. Meu querido... Temos ainda mais um presente para ele. Tem mais presente! Meu Deus do céu! Ainda bem que ele trouxe... Olha só. Isso aqui é uma eco bag. Que graça. Tá? Ecologicamente perfeita. Do nosso Pipinho, que vem, faça, aconteça, inspire. A gente espera que graça. Pode People, eu uma fui. Graça. E aqui você tem um caderno para que você possa anotar todos os seus sonhos que vão se realizar em 2025, tá?
E aqui uma canequinha. Uma caneca companheira. People para você tomar um cafezinho. Vou fazer minha live com o Pod People. E tomar um cafezinho com o paciente, com um amigo. Legal. Depois eles vão botar tudo ali. Eu queria agora, meu querido, que você não precisa nem olhar pra gente. Olhe para essa câmera e dê todos os seus recados. Vixe, tipo assim. Como suas redes. Se tem cursos. Nossa. Seu livro. Nossa. 7 Passos para a Felicidade. Tudo. Esse livro aqui, olha, se você quiser, né? Porque eu tô lendo ele para eu tentar... Praticá-lo. Tá lá na tela. Não é? Uhum. Você encontra no site da Editora Mundo Maior. Uhum. Editora Mundo Maior. Das Casas André Luiz, né? Editora Mundo Maior. Meio que eu sou um Don Quixote sem Sancho Panza. Eu estou montando uma universidade. Só uma universidade. A Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Então, entra nas minhas redes sociais, no Instagram, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, no YouTube Uniespírito. Que é essa universidade. E tem os cursos. Tem curso para médico, tem curso para terapeutas, tem curso para você que quer conhecer neurociências numa linguagem acessível, você que quer se atualizar. E são, na verdade, matrizes da universidade que nós estamos montando. E quem sabe você não vem depois também participar conosco para estruturar uma universidade que una ciência e espiritualidade. E tem o Caminho das Estrelas oficial do Instagram, que é o setor da universidade com o paradigma da vivência, que é o Centro de Consciência Espiritual e Cultura Holística Caminho das Estrelas, não é? Então a gente está fazendo aquela ciência de bancada e aquela ciência da experiência, não é? E, puxa, vem somar conosco, faz os cursos, se inscreve para você poder, quem sabe, né, um dia a gente consegue estruturar essa universidade. Você não vai ser professor da universidade, né? A nova era. Nova era. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Serginho para os íntimos. Se você não conhece ele, eu sugiro que você comece a segui-lo para poder ter acesso a tanta informação que pode parecer complexa, mas que vai fazer você repensar a sua maneira de ver o mundo, de se ver e de estar no mundo. A gente aqui na comunidade Pod People acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode nos fazer pessoas melhores. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as novidades. E se você acha que esse episódio pode ser compartilhado com pessoas que gostam do conhecimento, que gostam da espiritualidade e que querem ser seres humanos melhores, compartilha, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.